gente, chegamos com o nosso B6 Podcast e aqui aquele espaço especial para a gente ouvir histórias inspiradoras. Aqui a gente é direto e reto e a minha intenção também é que os meus convidados se sintam muito à vontade. E hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que é inspiração para mim, e ela sabe disso, não é porque ela tá aqui na minha frente, e é inspiração para muitas mulheres, porque é empreendedora, põe a cara pra bater mesmo, e o spoilerzinho é aquele assim, ó. Fala, galera! É tipo isso, ela vai iniciar a fala dela. Carol Pfeiffer, CEO da Atom, entre outras muitas coisas, porque realmente, como eu disse, é uma mulher admirável e uma referência aqui no Brasil. É um prazer. Nossa, o prazer é meu. Depois dessa introdução aqui, fiquei até meio inibida aqui. E o Fala, galera, vai. Fala, galera! Carol, como eu disse aqui, a ideia é a gente passar limpo a tua história, a tua trajetória, a gente contar de todos os passos que te levaram a esse momento e a gente vai falar de esporte, porque pra quem não sabe, mais recentemente, digamos assim, na verdade assim, a Carol sempre foi uma apaixonada por esporte, mas mais recentemente, uma campanha que começou online ganhou uma forma gigantesca. E aí, por esse jeito empreendedor, por ser também uma mulher que sempre se preocupou com outras mulheres, entendeu que ela poderia colaborar de alguma forma. A gente vai chegar lá. Fica aí, já faça sua inscrição aqui no nosso B6 Podcast, dê seu like, compartilhe nas redes, que a nossa resenha vai ser muito boa. Carol, o que é a Atom? É a minha primeira pergunta. Conta pra quem não sabe, se você ainda não sabe, o que é a Atom e como que a Atom nasce. Porque a Atom, ela é um sonho seu, um sonho do seu irmão. E sonhos merecem muito tempo. Então, a gente tem muito tempo aqui para falar do que é a Atom, esse sonho realizado. É verdade, você já começou muito bem dizendo que é um sonho, né? Então, a gente realizou um grande sonho de ajudar a falar sobre o mercado financeiro através da Atom, né? Então, é uma empresa listada na Bolsa de Valores, assim, fazendo um resumo da história, porque são 17 anos de mercado, né? Eu e meu irmão, a gente começou lá atrás, eu ia fazer faculdade de moda, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Primeiro ano de faculdade, eu fui fazer administração de empresas, porque eu queria montar uma empresa de moda, eu não queria ser estilista. E daí, para montar uma empresa, você tem que aprender sobre negócios, né? E quem sabe lidar com negócios? Ninguém aqui, né? A gente não aprende empreendedorismo quando a gente é criança ou lidar com números de uma forma adequada. E daí, na faculdade de administração de empresas, eu conheci o mercado financeiro. E lá atrás, eu e meu irmão, a gente não tinha grana e a gente não tinha muito conhecimento sobre esse mercado e era difícil de você adquirir conhecimento. Porque era um monte de economês, financeiros, você não entendia bolúfatos. E daí a gente começou a estudar sobre esse mercado, a gente começou a palestrar, a falar para as pessoas. Eu brinco que estou rouca de tanto falar até hoje. Todo lugar que me convidava eu compartilhava sobre esse mercado. E a gente não tinha grana, então a gente tinha cliente. Então, hoje, a Atom, ela resolve esses dois problemas que a gente tinha lá atrás, por isso é uma realização de um grande sonho. Então, hoje, a gente ensina as pessoas sobre o mercado financeiro, sobre dinheiro, sobre investimentos, e a gente convida as pessoas que operam bem, que se dedicam, que estudam direitinho para trabalhar com a gente, para operar com o nosso dinheiro sem risco para elas, que são as chamadas mesas de traders. Algo que nos Estados Unidos é muito comum, existem 8 mil empresas que fazem isso, e aqui no Brasil não existia nenhuma. Né? A gente fazendo mais um curso em Nova York, a gente conheceu esse modelo e a gente entendeu que tinha um grande potencial. Né? Depois que a gente fez os nossos clientes ganharem dinheiro, depois que a gente fez aí muita história no mercado financeiro, a gente decidiu operar o nosso próprio capital. A gente queria mais pessoas para integrar o nosso time. E daí a gente não encontrava esses profissionais. E de lá para cá, assim, confesso para você que a Atom, ela já mudou muito, né? E a gente já pivotou o nosso negócio várias vezes. Porque primeiro eu tentei contratar as pessoas. Eu não encontrava, montamos o educacional. Aí depois que a gente montou o educacional, a gente percebeu que não era só a gente que não conseguia encontrar as pessoas. Que também grandes bancos, que grandes corretoras queriam contratar esses profissionais. O agente autônomo, o gestor, o analista, na pessoa do compliance, e não encontrava esses profissionais. Porque ninguém te falou no ensino médio ou no colegial. Quando eu falo colegial, falam que eu tô velha. Então eu vou falar ensino médio. Denuncia um pouquinho. Denuncia um pouquinho. Então, no ensino médio, ninguém te falou que o mercado financeiro era lucrativo. Falou assim, ó, vai fazer faculdade que você vai trabalhar no mercado financeiro. Que um agente autônomo, por exemplo, ganha em média 18 mil reais. Ou que um gestor ganha em média 100 mil reais. Ninguém te falou isso. Né? Então, a gente percebeu que faltava também esses profissionais. E à medida que aumenta o número de investidores, também abrem mais vagas
vagas. Então, hoje, a Atom não só ensina para a gente contratar, mas ela permite que as pessoas aprendam sobre o mercado financeiro. E daí eu levanto uma outra bandeira, né? Que as pessoas aprenderem a ser multi-receitas. Então, hoje a gente está mais completo ainda. Então, a gente ensina um pouco sobre marketing digital, copy, tráfego. Ou seja, a gente tem vários tipos de profissões que são as profissões que as pessoas podem fazer dentro de casa ou de qualquer lugar do mundo, graças à internet e à tecnologia. As pessoas hoje podem ter mais do que uma fonte de renda, mais do que um trabalho. Carol, e tem 2 pontos que me fazem te admirar demais. E eu vou ser bem direta e bem franca. Primeiro, o fato de você ser uma mulher. As coisas são muito mais difíceis quando você é uma mulher. E você é uma mulher dentro do mercado financeiro que começou quando mulheres praticamente inexistiam atuando nesse mercado. E você é uma mulher hoje, uma milionária, e vou colocar essa palavra, tomara que daqui uns anos a gente fale uma bilionária, eu tenho certeza que o meu trabalho vai chegar. E você não tem vergonha de dizer que você realmente é uma milionária e que você acredita que outras pessoas possam também atingir o sucesso e o patamar que elas sonham. E não é vender este sonho, mas que há um caminho a percorrer, que isso é possível também. Eu te acho muito corajosa por isso, porque a gente está falando de operações de day trade, que há um certo preconceito. Então, eu queria que você falasse em que momento que você assume essa postura. Eu sou uma mulher, eu tô num ambiente onde tinha uma maioria masculina, e eu sou uma milionária, e eu vou falar isso abertamente. Tenho dinheiro mesmo, vivo bem. É legal de falar isso, que, né, eu acho que primeiro a gente precisa tirar o peso que o dinheiro carrega quando a gente fala, principalmente da cultura do brasileiro, né? Então, por muito tempo, a gente falou de dinheiro como se dinheiro fosse pecado. Eu lembro que eu tinha uma coluna lá atrás que chamava Dinheiro não é pecado, gente. O dinheiro, ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Ou seja, é totalmente possível você ser milionário, bilionário, é possível você ganhar dinheiro desde que você coloque o seu potencial para trabalhar. Ou seja, qualquer profissão, qualquer coisa que você for fazer, você pode ganhar dinheiro. E o mais importante não é só com o seu trabalho, é colocar o dinheiro para trabalhar. Por isso que eu bato na tecla de ser multi-receitas. Quanto vale tua hora? Se você colocar o dinheiro para trabalhar, você está fazendo a sua hora valer mais. Então, se hoje a hora vale R$100, ela pode valer 200 ou 300, porque o dinheiro que você ganha aqui, você está colocando ele para trabalhar, você está investindo em outras empresas. E por isso que eu sou apaixonada pelo mercado financeiro. Primeiro, porque o mercado financeiro é meritocracia. Não importa se eu sou homem, mulher, se eu sou bonita ou feia, se eu falo bem ou não. Importa a última linha. A DARF ali vai ser a mesma. A DARF, porque não sabe o imposto. O imposto que você vai pagar. A gente adora pagar imposto, porque significa que deu certo, que tá fazendo lucro. Então, ou seja, é a última linha que importa, é o seu resultado de fato. E daí vem um ponto bem importante, né? As pessoas falam muito sobre isso e eu gosto, obviamente, de falar sobre o universo feminino, sobre como é importante as mulheres se colocarem, né? Eu vejo muitos casos hoje, por exemplo, a gente tá falando de 4 a 9 mulheres são presidentes de empresas com capital aberto na bolsa, né? Eu sempre tô entre 4 e 9. Eu falo que eu não posso sair do cargo de CEO da Atom, porque senão eu vou diminuir a estatística. Mas por quê? Eu fui conversar com algumas amigas minhas, Bibi, e assim, pasme, muitas delas não querem ser CEOs, elas não querem estar à frente. Vamos só trazer pra realidade, quando a gente fala de 4 a 9, de quanto? De um total de quanto? 400. Vocês estão entendendo bizarro qual é o número. número que a gente tá trazendo? Eu chego a ficar até arrepiado, porque assim, realmente é um número. Carol, que está sentada aqui, tá fazendo a diferença. E daí é um ponto bem importante, que assim, óbvio, né? Eu acho que ainda tem lugares que a mulher ela ainda não ocupou por falta de oportunidade, por preconceito e etc. Mas também tem muitos casos das mulheres não quererem essa liderança. E daí também entra uma questão cultural, né? Por muito tempo a mulher esteve ao lado do homem, né? Ele provendo, ele cuidando do dinheiro, e ela tá ok com isso. Muitas mulheres não querem, elas trabalham muito bem nos bastidores e tá ótimo, né? Porque também você estar no centro das atenções o tempo todo, você ser holofote, é complicado pra caramba. Então é uma decisão que a mulher ela precisa estar muito consciente se ela quer isso pra vida dela, e se ela não quiser, ela não tem que ser obrigada, não. Quando as pessoas falam, não, mas você tinha que estar lá. Não, peraí, eu tenho que estar onde eu quiser, vamos começar por aí. E daí eu acho que entra um ponto que até a gente já conversou nos bastidores algumas vezes, sobre a questão do preconceito. Quando você começou a tua carreira, né? Então, o quanto de pessoas, não, mas uma mulher vai falar de futebol, uma mulher vai falar sobre, né, esportes. E existe o preconceito, se você for ver, em todas as áreas. E não é só pelo fato de você ser mulher. Também você pega, as pessoas têm, a palavra já diz, é um preconceito.
Total. Entrou por aquela porta, a pessoa tá te julgando pela tua roupa, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar. Agora, um ponto importante é, a gente sempre tem uma escolha. Ou a gente pega aquilo e a gente fica mimizento da vida e reclamando de tudo, ou a gente entende que ao abrir a minha boca, eu tenho a chance de mudar isso. E se eu não mudar, aquela pessoa é tão babaca que não merece nem a minha atenção. Então, ou seja, eu vou para outro lugar. Então, uma das coisas também que é importante da gente dizer é que a gente pode sim escolher com quem a gente vai se relacionar, aonde a gente vai trabalhar, com quem a gente quer estar. Então, vai existir preconceito em todas as áreas, sendo homem, mulher, pela sua idade, pelo seu jeito de falar. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto na Atom é que a gente não conhece os traders, né? Os alunos são online, então a gente não conhece a maioria das pessoas que estudam com a gente. E eu adoro fazer as lives com as pessoas que passam, né? Que vão operar com o nosso dinheiro. E daí eu fiz uma live recente com um açougueiro. E ele tava com um topete amarelo, não sei se ele tava de promessa, não sei o que. E a galera tava zoando o cabelo dele. E daí o jeito como ele tava falando, não sei o que. Eu falei, gente, olha só. Sabe o que é mais libertador? Que ele tá ganhando dinheiro da casa dele, que ele não precisa falar com ninguém e vocês estão preocupados em julgar a aparência dele. Isso é o novo mundo, né? Então, hoje, graças à tecnologia, à internet, você pode ganhar dinheiro de qualquer lugar, você pode ser quem você quiser, e daí é a escolha que você tem, né? De você querer enfrentar, por exemplo, um preconceito e ficar batendo de frente, falando, eu tô sofrendo preconceito, então você fala assim, olha, eu tenho que ser cada vez mais inteligente e levar cada vez mais conteúdo. Exatamente. Sou o que eu sou, conheço a minha história. Exato. Esse teu domínio da tua história, ele faz com que você, obviamente, tenha que enfrentar os hates também, porque tem. Você não tem? Muitos, muitos. Mas, Carol, é mais difícil assumir a postura de eu sou uma mulher, eu sou muito bem-sucedida, eu sou a minha própria velha da lancha? Você acha que é mais difícil para uma mulher assumir essa postura do que um homem até... Talvez aparece um homem super jovem e ele fala, eu sou milionário e tal. Talvez ele não vai ser tão questionado quando se aparece uma mulher e fala, sou milionária e tal. Sempre vão perguntar, tá casada com quem? Vem de onde? É filha de quem? Entende? Não é a sua trajetória. Então, eu queria que você falasse disso também. Essa da velha da lancha... Você é a velha da lancha, você sabe. E assim, eu brinco com isso. Eu fiz até uma musiquinha, né? Peguei a musiquinha lá, dublei, brincando com isso e tudo mais. E tá tudo certo, né? Eu acho que a gente tem que levar na esportiva. E esse é um ponto bem importante também. Você tem que levar de uma forma leve, né? Então, assim, quando uma mulher fala sobre dinheiro, num primeiro momento, gera um certo choque, porque é mais natural que o homem apareça. Mas também é interessante de dizer isso. Não aparece tanta ostentação quando uma mulher ganha dinheiro. Não parece que ela tá provocando. O homem, em geral, ele tem uma comunicação um pouco mais arrogante quando ele fala sobre dinheiro, né? E a mulher, ela não... em geral, e eu sempre tive esse cuidado, era de não tô aqui pra mostrar quanto eu tenho pra eu jogar na tua cara. Eu tô aqui pra te mostrar que se eu conseguir, você também consegue, porque vai fazer moda. Não tem nada a ver com o mercado financeiro. Ou seja, se eu que estava numa outra linha da minha vida aprendi isso daqui, eu tenho certeza que você também é capaz de aprender. E é com essa pegada de você provocar as pessoas a entenderem que o dinheiro, de novo, ele não é bom ou ruim. Nós somos bons ou ruins. É o que você faz com ele que vai tornar você melhor ou pior. Então, quando eu monto uma empresa, eu estou disposta a colocar meu dinheiro para as outras pessoas trabalharem. Quando eu vou para um Shark, estou disposta a investir em outros negócios, apoiar empreendedores, eu estou colocando meu dinheiro para trabalhar de uma forma inteligente, estou ganhando dinheiro, mas também estou ajudando de alguma forma outras pessoas. Então, pensa, se eu ganho dinheiro, eu estou contratando gente. Tem muita gente que me pergunta, eu gravo vídeo pra caramba. Por que você não aprende a fazer maquiagem? Eu acho ótimo contratar um maquiador, porque ele faz muito melhor do que eu. Você tá valorizando o trabalho de alguém. Exato. E eu tô fazendo a economia girar. E se eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro, o que acontece? A gente gasta dinheiro. Vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria. Então, a gente tem que falar sobre dinheiro abertamente, sim. E eu acho que esse é um ponto bem importante. Agora, hater vai existir. No começo, eu ficava assim, eu falei, meu Deus, mas peraí, eu tô ensinando a galera sobre dinheiro, por que essa pessoa me odeia? E a gente daqui a pouco, a gente vai mostrar... Vamos tentar resgatar alguns vídeos antigos da Carol aqui. Puxa quero vida. colocar no nosso conteúdo. Posso Mas fugir era agora? Carol, assim, Carol com boné pra trás, a Carol com essa linguagem jovem, porque começou muito cedo. Quantos anos você tinha quando você começou a falar com a internet e usar a internet como uma plataforma impulsionadora do teu negócio também? Olha, você sabe que eu comecei no mercado há 17 anos, né? E eu sei que logo que eu mudei pra Sorocaba, 2, 3 anos depois, eu já gravava alguns vídeos, eu já fazia algumas coisas, escrevia pro portal de Sorocaba, né? Já usava a internet
internet. Mas intensificou, obviamente, nos últimos 10 anos, né? E de verdade com a Atom, né? A Atom já nasceu no digital. Porque também já estava cansada, né? E a gente vê a transformação, a linha do tempo da Carol. Gente, Você sabe essa mulher aqui, toda elegante. Não resgata vídeo muito antigo. Belíssima. Mas é que é muito legal isso, Carol, porque tem ali a sua autenticidade. Sim. E aqui o B6, ele é um lugar pra gente contar histórias autênticas e de origens também. E você tem que ser a mesma pessoa. Se eu sou uma pessoa com boné pra trás, ou se eu sou uma pessoa arrumada, obviamente, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais arrumado, mais séria, né? Mas assim, e também adotando outras posturas. Também eu sou presidente de uma empresa de capital aberto na bolsa. Ninguém quer me ver na praia o dia inteiro, por exemplo, né? Sim, então, ou seja, é óbvio. Quando você tem mais liberdade com aquilo. E a juventude, né? outra... Exato. Então você tá mais... E a comunicação mudou, né? Eu acho que esse é um ponto. E daí só, assim, esse detalhe. Quando eu comecei a fazer os vídeos, aí você tem uma tendência natural. Tem 1000 elogios. Tem uma crítica. O que você vai ver primeiro? A crítica. Olha que pesado. Por que você tá vendo a crítica? Daí eu comecei a entender, e assim, muito estudo de autoconhecimento, que inclusive eu coloquei dentro da Atom isso, né? Eu provoco as pessoas a terem autoconhecimento, porque o dinheiro também tá ligado a isso, né? Se você não tiver autoconhecimento, você não vai prosperar. E daí eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, e daí eu entendi que é sobre ela, não sobre mim. Ela não tá me atacando, ela que não tá com uma vida bem resolvida. E daí muda. Aí você começa a entender que o teu trabalho, sim, olha quantas vidas você está transformando, olha os depoimentos que você recebe. Aí você muda a tua ótica. E você quer ser cada vez melhor. Como que eu posso me comunicar melhor? Então entra esse ponto, né? Por isso que os vídeos vão evoluindo. Vai evoluindo também a equipe, né? Por exemplo, olha a equipe que você tá aqui. Olha que cenário maravilhoso. Tudo isso faz parte justamente de você se preocupar com quem tá recebendo essa comunicação. Que a gente quer entregar o melhor possível. Exato. E a empatia, né? Que pensa, o conteúdo dá trabalho pra caramba. Pra você criar um vídeo, pra você abrir uma câmera. Sabe que é o segundo maior medo do ser humano, falar em público, falar pros outros. Total, é muito difícil. Então, ou seja, quando você vê uma pessoa compartilhando conteúdo, putz, tem que realmente tirar o chapéu, porque dá muito trabalho, o professor tem que ser valorizado. E daí, obviamente, você vai evoluindo nisso e parando de se importar. Você respondeu hate já? Ah, já respondi. Mesmo porque a gente tem hormônios, né? Mais do que os homens. Daí entra o ponto, porque a desvantagem do mundo feminino é esse. Vai ter dia que você vai estar assim, ó, com a cabeça na lua, você tá irritada, seus hormônios já estão à flor da pele. Eu já respondi também, Carol. Aí vem aquela pessoa falando uma besteira. Aí você fala, gente, não é possível. Às vezes eu respondo nas minhas lives. Aí o cara entra lá pra xingar. Eu falo assim, olha, sinceramente, admiro você. Sua vida deve estar muito infeliz, porque você me odeia e mesmo assim você tá aqui me dando audiência. Vai. Você tá aqui me assistindo. Que dó, né? Tipo, putz, vai pra missa, vai rezar. Você assumiu essa postura de ser a cara do seu negócio. E essa é uma decisão, assim, difícil, de certa forma até arriscada, você sabe. E a gente vai falar disso também. A Carol é uma das participantes do Shark Tank, então ela tá escolhendo bons negócios e negócios que sejam Só prósperos. bons negócios. E tem essa postura de ser dura, de questionar, de entender, porque precisa preparar essas pessoas também. E aí... Eu até me perdi no que eu ia fazer. Não, voltando. Então, não, eu ia dizer isso, porque quando você olha para um negócio, você tem a equipe, você tem as pessoas, você tá vendendo uma marca. E você se colocar como a cara daquela marca traz um peso ainda maior. Porque não é mais a marca errando, é a marca e a dona da marca. Exato. Então, eu queria que você falasse sobre isso também e como que você... foi entendendo que era muito necessário você ser a cara, porque tava dando muito certo? Na verdade é o seguinte, né, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu e meu irmão somos sócios, ele é mais velho, apesar de todo mundo achar que eu sou mais velho, que ele é 2 anos mais velho do que eu, e ele não queria aparecer, ele não gostava, até pra atender cliente, por exemplo, ele não era o tipo de pessoa muito social. E daí, ele não, porque você fala melhor, as pessoas gostam mais de você e tudo mais, todos aqueles argumentos de que isso é melhor pra empresa, né? Ele é muito esperto, inclusive. Mas ele fala super bem, as pessoas gostam muito de escutar, ele tem um conteúdo riquíssimo, né? Eu sou super fã do meu irmão, é um grande mentor pra mim, mas ele não gostava muito de aparecer e eu comecei a tomar essa frente. Então, quando a gente, desde os cursos presenciais lá atrás, então ele começou os cursos, depois eu fui fazendo outra hora que eu vi, eu tava fazendo todos. E daí, dando palestra, a mesma coisa. Eu fui dar palestra, ainda bem que inventaram a internet e a tecnologia. Fui dar palestra numa empresa para 5.000 funcionários. Cabia 500
por vez, né, no auditório. Eu dei 10 palestras seguidas. No mesmo dia. Em Olha 2 a dias. 5 num dia, 5 no outro. Foi bizarro, assim. Eu não sabia na última palestra se eu já tinha feito aquela piada ou não, sabe? Coisa do tipo. Então, ou seja, de tanto você repetir. E daí eu fui tomando a frente disso, a hora que a gente começou a criar o educacional, a criar todo esse trabalho de marketing digital, eu fui estudar muito digital para entender como que eu podia atingir mais pessoas com menos esforço. Ou seja, como que em 1 hora do meu trabalho eu poderia atingir milhares de pessoas. Como que a minha rede social ia atingir mais pessoas. Uma das coisas que mais me perguntam é como ter um Instagram bombado e não sei o quê. Eu falei, gente, é um inferno. Você tem que compartilhar o dia inteiro, você tem que montar um conteúdo rico. Abastecer, contar sua vida. Exato, só que daí entra um ponto importante. Eu adoro o Simon Sinek, né? E o livro dele que é Comece pelo Porquê. Ah, eu adoro também. Esse livro eu é incrível. li. E eu dei pra todo mundo que trabalha comigo. Porque se você não entende por que a gente faz o que a gente faz, você nem precisa estar aqui. Porque a Atom existe com um propósito. Eu quero ajudar a mudar a educação financeira desse país. Então eu preciso estar na rede social. Eu preciso sim entrar no Instagram. E muitas vezes eu preciso fazer um vídeo mais, entre aspas, aí, mais bobo, mais brincalhão. Porque pela brincadeira você vai aprender. Sim. Então as pessoas aprendem de jeitos diferentes. As pessoas aprendem sim com vídeos do TikTok. As pessoas aprendem sim. É uma planta, uma sementinha de um conteúdo que ela não tinha parado para pensar. Então, o Reels da vida, uma live, uns stories, isso ajuda. Então, quando eu entendo como a internet pode me ajudar, eu passo a usar aquilo melhor. E daí, óbvio, né? Isso por muito tempo ficou bem a cara da Carol, né? Então, sempre Fala, a Carol, galera. Fala, galera. Fizeram um monte de gifzinho, um monte de meme com a Fala, galera. Foi muito bacana. Eu nem percebia que eu falava tanto Fala, galera, até que eu entrei numa live. Aí todo mundo assim, não vai falar Fala, galera, hoje? Aí eu falei, gente, mas eu falo tanto assim. Daí eu fui reparar que todos os meus vídeos eu começava assim. É o meu oi, gente! E daí começou a virar uma marca, né? Assim, E é legal, porque isso também gera empatia, assim, E identificação. você começa animado, né? Porque assim, Sim. você começa aquele vídeo, a pessoa tá assim, né? Morta. Meu, como que alguém vai aprender alguma coisa com essa pessoa? Não tem como, é uma troca de energia. Então, poxa, Óbvio. então essa energia que eu queria passar para as pessoas, que eu estava feliz de estar ali com elas, compartilhando alguma coisa com elas. Mas é um ponto importante de ser dito. Eu bato muito nessa tecla, a Atom vem caminhando cada vez mais para a gente trazer mais professores. Então, o modelo de negócio da Atom é muito mais inspirado numa FGV, numa INSPER, num Harvard da vida. Então, a gente criou um educacional, trazendo pedagogo, psicólogo, etc. Porque a minha intenção é justamente cada vez mais que a Atom tenha um braço educacional onde você não queira ter aula com a Carol. Que você entenda que qualquer professor lá dentro é fora da curva, porque a Atom selecionou, porque a Atom fez a curadoria. Porque senão tem um ponto bem importante, que eu bato na tecla com as pessoas que usam muito da imagem delas. A gente vai passar por essa vida. Quando você tem um negócio, ele precisa ser um legado. Então, quando eu estou falando de uma empresa de capital aberto, ela não pode ser a minha imagem, o meu jeito, o que eu quero. Então, aos poucos, cada vez mais, a gente vem inserindo isso, mostrando a metodologia da Atom, que é um time muito grande. Ninguém faz nada sozinho. A Carol tá ali na frente, vocês estão me vendo no vídeo, mas para isso tem uma baita equipe por trás. E tem pessoas na sala ao vivo e etc. Então, a gente vem criando cada vez mais um educacional para isso. Porque senão, Bibi, é um ponto bem importante. Se você... É a diferença entre você ter uma receita e você ter um negócio. E é o propósito. Exatamente. Se o negócio depende de você, você tem uma receita. Se você, de fato, consegue fazer aquilo ser um negócio, o propósito, ele é comprado por outras pessoas, você eternizou aquilo. Você deixou um legado. E até quando... Né, e a engrenagem vai andar sozinha de alguma forma, porque a sementinha tá ali, tá plantada e vai começar a crescer. Ó, e já vou colocar aqui, contar uma coisa para vocês em primeira mão. A gente criou agora, né, eu fiz um investimento como pessoa física para desenvolver um desenho animado. Então vai nascer agora o Theo Torinho, que é o clube do Theo Torinho, para ensinar educação financeira. Olha que sensacional. Porque a gente sabe que falar de educação financeira as pessoas acham chato, não querem aprender, é muito economês, eu vou falar de matemática, não sei o quê, não querem aprender. E daí eu falei, putz, todo pai, e vão se identificar quem é pai, quem é mãe aqui, já assistiu Galinha Pintadinha. E daí eu falei assim, cara, se eu tiver um desenho animado, eu não tô só ensinando a criança, eu tô entrando dentro das famílias. Então, eu tô fazendo a pauta, estou pautando uma família para conversar sobre aquele assunto. E daí eu tô ajudando elas, e é leve. Pense, desenho animado, já viu desenho animado ter hater? Desenho animado não tem hater, não vai aparecer bêbado, não vai dar trabalho. Genial. Não vai sair no... Não vão dizer, que feio, o desenho pode ser feio, ele pode ser mal desenhado, ninguém vai dizer que desenho feio. Porque o desenho não vai ficar brigando com ele, não vai responder. Com todo respeito, Peppa Pig faz sucesso. Então, exato. E assustadora. Então, um ponto importante, né? Então, eu entendi que eu conseguia levar essa mensagem
sem eu precisar colocar a minha cara. Uhum. E daí esse é um ponto importante. Muita gente falou assim, você não vai criar Carolzinha? Eu falei, não, gente. Porque, infelizmente, eu vou passar por essa vida, né? E eu quero que essa mensagem fique. Então, quando você entende o que você está fazendo, não é mais sobre você. Então, é importante, eu uso a minha imagem porque é a minha credibilidade. São 17 anos. Você quer aprender com alguém que já passou por muito perrengue, Claro. que já teve os altos e baixos. Agora, se você se importar em colocar a tua imagem em tudo, provavelmente você não vai ter prosperidade. Daí você não tem um negócio. Muito em cima disso, o Cortella tem um texto que até eu compartilhei essa semana, maravilhoso, que ele fala assim, né, que a morte, ela é pra quem não deixou algum legado, pra quem não importa. Então, você só morre se você não importar pra alguém. Se você importar pra alguém, seja pra quem for, você não morre, você fica eternizado na lembrança e na recordação. E quando a gente criou e desenvolveu a ideia aqui do B6, é para que a gente importe também para as pessoas. Para que as pessoas saibam que no B6 elas vão encontrar histórias inspiradoras, naquele dia cansado, naquele dia difícil. Que elas vão poder saber um bastidor que talvez a televisão não mostrou na trajetória de um atleta, porque um atleta ele perde muito mais do que vence. Então, tem várias coisas aí que eu acho que encontra o propósito. Qual é o meu propósito como comunicadora? Qual é o teu propósito como investidora, como CEO e como outras coisas? E daqui a pouquinho a gente vai chegar no assunto como que a Carol da Atom, investidora, encontra o esporte. Mas antes disso, Carol, eu queria que a gente voltasse no tempo também para contarmos como foi este boom dessa milionária que se tornou, e vou sempre repetir aqui, milionária, porque é importante a gente falar abertamente disso, mas como que funcionou assim, Carol? Quanto em quanto você transformou inicialmente, como isso foi feito, em quanto tempo que chegou esse primeiro milhão e que você voltasse nesse tempo gostoso também. Show de bola. Bom, acho que assim, primeiro eu preciso realmente agradecer os meus pais, né? O empreendedorismo dentro da minha família, ele sempre foi natural, né? Meus pais casaram muito cedo, minha mãe tinha 17 anos, meu pai, né, 21, e daí 20 para 21, e eles, né, tiveram que trabalhar muito cedo, né? Porque logo já minha mãe ficou grávida da minha irmã nasceu, aí depois meu irmão e eu sou a caçula. E daí eles não tinham muita grana, minha mãe começou a fazer roupas pra minha irmã, e as amigas dela começaram a amar essas roupas, e daí ela começou a vender pras amigas, enfim, montou loja, confecção e etc. Meu pai sempre trabalhou também, começou com um sítio, hoje tem fazendas e etc. E daí é muito interessante, porque eu vi eles trabalhando, e trabalho pra gente nunca foi pesado. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha uma horta de alface. E daí, quando você é criança, você é divertidíssimo, porque aquele alface que custa 50 centavos, a sua avó paga R$5 pra você, porque é fofinha. Ai, que bonitinha. Vou comprar o alface da Carol. Ai, que bonitinha. Daí você começa a fazer, nossa, isso daí dá dinheiro. Então você começa a fazer geladinho, você faz isso, você faz aquilo. Então trabalhar em casa nunca foi um negócio sofrido, pesado. Ele sempre foi algo que, putz, se eu trabalho, se eu faço um negócio e tudo mais, eu posso vender e eu posso comprar as minhas coisas. Então, como eu falei, eles não tinham muita grana, eu queria comprar alguma coisa diferente e tal, eu juntava. Meu pai, né, foi genial. Quando a gente era criança, ele deu cofrinho pra gente. Então a gente desde sempre teve esse pensamento de guardar e também de trocar. Então, putz, eu ia bem na escola, eu ganhava dinheiro. Eu, sei lá, varria o quintal, eu ganhava dinheiro. Eu vendia o alface, eu ganhava dinheiro. Então, ou seja, tinha essa lógica, né, de trabalho resulta em dinheiro, e dinheiro você compra outras coisas que você quer. Então, não era pesado. Então, eu já fui com essa mentalidade. Só que daí, como eu via minha mãe trabalhando no mundo da moda, e eu gostava muito disso, né, desde pequena eu ia na loja com ela, ia na confecção e etc., eu comecei a querer estudar moda para isso, né, para montar uma moda teens. E daí que eu fui fazer administração de empresas. E daí eu entendi que eu gostava de negócios, e não que eu gostava literalmente do mundo da moda. Hoje eu brinco que eu continuo no mundo da moda, né, consumindo, mas não investindo. Agora eu invisto, né? Eu investi no Shark, por exemplo, na Florent, que fez todo sentido pra mim, porque é moda circular, né? Que tem um propósito por trás, muito bacana. Te pegaram no emocional aí. Me pegaram também. no emocional ali. E daí, foi muito bacana, porque assim, daí quando meu irmão me apresentou a bolsa, eu falei, nossa, o que é esse monte de gráfico, esse sobe e desce? Isso daí não é pra mim. Só que daí eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro. Você nunca fez isso na vida? Todo mundo, então todo mundo é trader. Aí você pensou, 50 centavos que custa alface, R$5 Vendeu que eu peço pra minha avó, É o e ela trade. leva 3, 4. É isso aí, é o trade. Então é você comprar barato e vender caro, é a vida. E daí eu entendi que Bolsa de Valores era a minha chance, inclusive, de aprender com grandes empresas. Que eu podia ser sócio de grandes empresas. Eu não precisava criar o Google, o Facebook, ou montar um banco
trilhardário, eu podia ser sócio dessas empresas. E daí eu fui estudar o mercado financeiro. E uma das coisas que eu posso também afirmar que, assim, eu aprendi na minha educação, né, graças aos meus pais, é de estudar. Eles sempre bateram muito na tecla de estudar. E eu fui uma rata de biblioteca, assim, tipo, adorava ler todos os tipos de livro. Então eu entendi que tudo que eu podia estudar, eu posso aprender e eu posso executar. Pronto. E não, eu comecei a entender esse mercado. E daí, quando eu comecei a estudar bolsa, eu fiquei impressionada com os ganhos. Você falou, meu, mas é sério, imagina, eu era estudante, ganhava R$50 por semana. Aí, de repente, você faz R$1.000, você fala, tô rico. E daí, assim, eu lembro que eu até, inclusive, passei no processo seletivo da Unilever, né? E não fui trabalhar na Unilever porque justamente tinha decidido que eu ia trabalhar com meu irmão. Então, ele já tinha começado a estagiar, daí a gente mudou pra Sorocaba e eu fui trabalhar com ele. E eu lembro que ele veio pra São Paulo e eu operei na bolsa a primeira vez sozinha mesmo. Que eu sempre operava com ele do lado, né? O escritório tinha 50 metros quadrados, metade era pra dar palestra e metade era a gente trabalhando. E a gente ficava literalmente lado a lado. E daí ele veio pra São Paulo e eu fui operar sozinha, lojas Renner. Eu ganhei R$3.500 naquele dia. Eu falei, Bibi, pelo amor de Deus, era o que eu ia ganhar em quase 2 meses de Unilever. Aí eu falei, gente, tô rica, vou pagar balada de todo mundo hoje. Piveta, né? E daí eu falei, brinquei com isso, mas eu comecei a fazer conta. Eu falei, cara, se eu entender, se eu ganhar dinheiro, eu posso me aposentar antes dos 25. Aí todo mundo fala assim pra mim hoje, deu errado, você tá com 34, né? E tá aí eu falei, trabalhando. Não, sim, deu mas se eu certo. quisesse, eu já podia ter parado. Eu podia ter aposentado. Então, antes dos meus 25 anos, se eu quisesse casar, morar no Havaí, ter 10 filhos, eu podia. E esse é um ponto que eu provoco as mulheres a pensarem. É planejamento. Então, a gente pensa em se aposentar? Não, mas eu sou muito nova pra me aposentar. Não. Aposentar é de não precisar trabalhar. E poder escolher com quem você quer trabalhar. Exato. Você escolher onde você tá. Isso é liberdade financeira. É decidir mudar tua carreira igual você fez agora drasticamente porque você pode. Porque você não precisa pagar boleto amanhã, porque você não tá endividada. Porque se você tivesse endividado, você não ia conseguir falar assim, cara, eu não trabalho mais aqui, agora eu vou fazer tal coisa. Então, é esse ponto. Né? Então, assim, a gente brinca bastante com a questão do milionário e tal, mas isso não é relevante. Claro. Porque pra você pode ser 1 milhão, pra mim pode ser 10, pode ser 5, pode ser 500 mil. E depende de onde você mora. Hoje eu tenho alunos meus que estão fazendo grana na bolsa sem falar com ninguém, sem nem tirar o pijama, e que moram numa cidade de 3.500 habitantes. E que estão muito felizes. E que pensa, quanto custa morar numa cidade de 3.500 habitantes? Muito menos do que São Paulo. Então, ou seja, é libertador. Não necessariamente você vai ter um custo de vida de R$10.000, ou de 20, ou de 50. Não, e que fique claro, quando a gente bate aqui assim, como é ser uma milionária, Sim. qual é o sentimento, é pra que a gente fale abertamente disso, que não seja o peso de ser milionário. Excelente, quanto mais pessoas ganharem e maiores valores, melhor ainda. E se você for ver, né, 1 milhão, quando eu comecei na bolsa, era muita grana. Você podia viver de renda, literalmente. Você hoje não pode parar de trabalhar com 1 milhão hoje. Hoje não dá, gente. Não é uma ilusão. Você fala assim, olha, eu consigo parar de trabalhar, você vai torrar dinheiro, em algum momento você não vai ter mais fonte de renda. Mas de quanto pra quanto foi? Vai. De 0, né? Comecei com 0, não tinha nada. E daí o primeiro investimento que a gente fez na bolsa, pra vocês terem uma ideia, a gente refinanciou um Celta. Então, ou seja, que era meu pai tinha dado pra gente, né, o carro lá e assim... E ainda, né, se a gente passasse, eu passei também na Unesp, né, em Araraquara, aí meu pai não deixou ir pra Unesp, e daí eu fui estudar em Campinas com os meus irmãos, né, todo mundo morou em Campinas, e a gente morou junto. E daí a gente pegou essa grana que a gente refinanciou e começou a operar, mas a gente não tinha grana, a gente fez os nossos clientes primeiro ganharem dinheiro, e daí com a parte que era nossa, né, depois a gente montou um asset, então a gente ganhava no que a gente era melhor do que o mercado. Na chamada taxa de performance. Então, não tinha grana. Eu tinha cliente. E daí, esses clientes ganhavam dinheiro, eu ganhava dinheiro, e daí que eu consegui construir o meu patrimônio. Então, ou seja, não foi rápido, igual todo mundo acha. Hoje é muito mais rápido. Qualquer pessoa, por exemplo, que faz meu curso, pode virar milionário muito mais rápido do que eu virei. Eu tenho um trader nosso na Atom que ele lavava carro. Isso com 23 anos, ele entrou na Atom. Em 1 ano, ele fez R$700.000. Esse cara ficou milionário muito mais rápido do que eu. Eu vi uma live de uma menina também. Fez R$60.000. Essa de 60 mil. Incrível. A menina tinha bolsa, tinha bolsa de estudante. Ela, pouco tempo atrás, não tinha quase receita. Então, quando você fala, pra gente não é que saiu do zero, né? Obviamente tem uma bagagem por trás. A gente não tá vendendo um sonho aqui também. Porque o tempo inteiro eu acho que é legal a gente falar isso. Assim, por termos muitas pessoas que são picaretas nesse mercado, que são golpistas, que prometem, que fazem pirâmide, que enfim, que tem várias outras questões que acontecem dentro do mercado financeiro e de promessas que não se concretizam e que usam das redes sociais pra estar no carrão, A gente tá falando aqui que é um método e que é um estudo e que há uma equipe
que faz esse estudo para montar esse conteúdo. Então, você tem uma didática específica e que você tem que dedicar. Você não vai fazer o curso e ser um milionário, fazer o curso e ter grandes ganhos. Você tem que estudar, você tem que baixar a cabeça e estudar. Como tudo na vida, né? Eu não conheço nada que você não vai precisar ralar. Óbvio, hoje em dia é bem mais simples do que era lá atrás. Eu brinco, na minha época, daí parece uma velha falando, não tinha um simulador, por exemplo, Bibi. A gente tinha que abrir uma conta, colocar dinheiro e daí ver se você tá certo ou não. Hoje Daí você... perdia, simplesmente. Exato. E daí quantas pessoas, né, antigamente perdiam dinheiro porque não tinham nem método, nem conhecimento e acabavam colocando dinheiro. E daí hoje não tem desculpa, tem um simulador. E tem um simulador e hoje as pessoas podem operar com o dinheiro da tua empresa. Exato. Então você pode ganhar dinheiro, aí o dinheiro que você ganhou comigo, você investe a longo prazo. Você compra pedacinhos de empresas. Então, ou seja, né, assim, fazendo um breve resumo, tem a operação de day trade, que é muito criticada nas mídias. Por quê? Porque a maioria das pessoas começam sem saber o que estão fazendo. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, vou te dar uma Ferrari. Você nunca dirigiu na vida, você vai bater no poste. Você vai machucar do mesmo jeito. Então não adianta, não é a ferramenta simplesmente, é o conhecimento que você tem por trás. E daí as pessoas hoje, elas querem ganhar dinheiro para ontem, imagina. Ficaram 30, 40, 50 anos longe do mercado financeiro. Aí no primeiro dia já quer fazer 50 mil reais. Eu falei, gente, que mundo que vocês vivem? Sem estudar, sem fazer nada. E queria dizer uma coisa aqui, que eu nem sei se a Carol sabe detalhes, mas eu comprei o curso da Carol. Porque, assim, admiro essa mulher, mas eu queria comprar pra saber o que tinha. Eu não tive tempo suficiente de me dedicar, mas um curso com lives, com conteúdo, com vários profissionais ali, com plantão 24 horas pra dúvidas. Então, assim, eu tô trazendo uma pessoa aqui que eu fui testar antes de convidar também. É verdade. Saiba disso. Pois tem até que reacionar, Carol, o meu curso, porque passou um tempo, ó. Vou colocar prazo pra você. Vou pedir aqui, vai. Vamos deixar público agora que Bibi tem uma meta aqui, ela tem um prazo, até o final do ano ela tem que estar investindo aqui direitinho. Então, não, eu tô Nem coloquei investindo. 30 dias, na verdade, eu tô investindo, mas eu não tô Terminar o fazendo curso. nenhum tipo de operação, eu não tô operando. Eu invisto, enfim, a médio e longo prazo. Já é ótimo. E assim, e foi através da Carol também, numa palestra que eu participei em 2019, que eu me tornei essa investidora também, porque eu vi uma mulher super jovem, super com energia, super conseguindo transmitir o quanto a história dela era importante para outras mulheres. E dessa transformação que era o que a gente estava falando que você fez na vida, que você saiu do zero, você saiu de uma condição familiar para uma empresa que hoje tem qual valuation de vocês atual? Mais ou menos entre 100 a 200 milhões, né? Obviamente, por causa da bolsa, oscila bastante. E bem interessante de falar sobre isso, né? Acho que 2 pontos importantes, né? Assim, eu tenho uma história, realmente, meus pais casaram muito cedo, né? Mas eu sempre tive educação, né? Tipo, eu sempre estudei, né? Tive a oportunidade de estudar, eles sempre ralaram pra caramba, mas eu nunca passei fome. Eu não tenho uma história triste pra dizer, mesmo porque eles nunca fizeram faltar nada, né? Sempre trabalharam 3 vezes mais pra que a gente pudesse ter um conforto e tudo mais. Então, eu vi esse exemplo dentro de casa, que é interessante da gente falar, né? Então, não é porque, por exemplo, eu não passei fome que eu não precisei ralar. E muitas vezes, né, as pessoas falam, não, mas ela já começou, tal, já tinha todo esse suporte e tudo mais. Gente, eu entrei na faculdade, meu pai falou, tipo, te vira, entendeu? Já te dei educação. Tanto que eu me banco desde os meus 17 anos. Então, justamente, eu comecei a investir na bolsa, comecei a ganhar dinheiro. Não, agora sou eu. Eu vou me bancar. Então, tive, obviamente... E os amigos também, né? As festinhas. Essa é a melhor parte. Mas, assim, era legal de dizer que, assim, pô, eu tava ralando pra caramba, né? Então, óbvio, não tinha uma condição de vida onde podia comprar roupas legais ou que podia viajar pra caramba. Vi o dólar a 1,60, não tinha grana pra fazer todas as viagens internacionais que eu queria na época. Então, ou seja, é todo um processo que a gente tem que mostrar que é possível, sim. Que mesmo que você não tenha grana, não é a grana que é importante, que é você querer ter conhecimento. E uma das coisas que eu tive ao longo dessa jornada também foram grandes mentores. Foram pessoas que falavam assim, fique rouco de tanto ouvir. Aprenda com os outros. As pessoas que me ensinaram bolsa tinham 60, 70 anos. Eram pessoas que tinham passado por várias turbulências. Porque também é aquela velha história, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, hoje a gente tem uma empresa listada, a gente não pegou R$1 em dívida, a gente não fez um IPO, então a gente é o único caso de IPO reverso. A gente comprou uma empresa que já era listada na bolsa, pode parecer um pouco confuso para quem ainda não entende bolsa, mas a gente comprou uma empresa, a gente colocou para dentro dela um negócio lucrativo e até agora eu não fiz um trabalho de ficar falando da minha empresa, compre minhas ações, etc. Por quê? Porque a minha preocupação era trazer resultado. A empresa é geradora de caixa, ela tem lucro, ela, tipo, cresce, a gente tá cada vez mais melhorando ela, então eu não tô preocupado com o valuation dela agora.
né? Então, eu não fiz ainda um trabalho, por exemplo, de vender uma ilusão. Infelizmente, como a gente vê por aí, que as pessoas fazem um valuation na lua. Também, exato. Às vezes, completamente distorcidos. Distorcidaços. Às vezes eu falo, cara, eu sou incompetente, o fulano tá valendo alguns bilhões lá e ele dá prejuízo, mas o que é? Mas é que tá vendendo uma coisa que não vai entregar. Eu não fiz isso. Então, eu nem quero fazer, né, de uma forma que as pessoas tenham qualquer tipo de prejuízo comigo. Pelo contrário, hoje a gente tem uma empresa de capital aberto porque a gente quer que as pessoas ganhem com a gente. A gente quer que as pessoas batam no peito e tenham orgulho de ser Atom. Então, inclusive, nossa camiseta oficial é Somos Atom. É um time, são as pessoas, elas são sócias. E o primeiro motivo da gente ter se tornado uma empresa de capital aberto era porque a gente queria que os traders que geram receita pra gente pudessem ser sócios. E quando você tem capital fechado, é muito complicado. Pra você fazer fica sociedade. negociando, disputando valuation, etc. E quando você tem capital aberto, é tudo mais simples. Então, quando eles entram, eles também já ganham uma porcentagem ali em ações. Não de cara, né? Funciona? Então tem que mostrar trabalho. Meritocracia. Eles vão crescendo, a gente vai dando mais dinheiro pra eles, vai dando mais repasse, né? Eles começam ganhando 80% dos lucros, então é bastante coisa. E eles, conforme eles vão mostrando resultado, eles vão tendo mais dinheiro para poder operar na bolsa e também a possibilidade de se tornar sócios. Então é a meritocracia de verdade. Não importa quem você é, de onde você veio, se você fez Harvard, você nem tem o ensino médio. Você pode sim ser um trader porque é a última linha que importa. Você fala muito da sua família e eu sei que você é bem ligada à sua família também. Como é poder chegar nesse patamar, Carol, de você também poder proporcionar experiências para os seus pais? Você falou que seus pais sempre foram empreendedores, tinham uma condição, mas claro que a partir da tua condição e da condição do teu irmão, com a Atom, vocês mudaram a realidade da família de vocês também. Você sabe que, assim, a gente cresceu todo mundo junto. Enquanto a gente tava ralando, ganhando dinheiro no mercado financeiro, meus pais também estavam crescendo os negócios deles. Então, o negócio da minha mãe cresceu. Quando a gente foi pra faculdade, que eles não precisavam, entre aspas, mais se preocupar com a gente, né? Que a gente já tava aí trabalhando e etc. Eles focaram neles também crescerem como empreendedores. E o meu pai foi se dedicando cada vez mais à fazenda dele, fazendo bons negócios e etc. E as condições que eles têm hoje é mérito deles. Eles não precisam da gente, né? Então, assim, não foi simplesmente a gente. E todo mundo foi crescendo. É muito legal, porque é um ambiente que parece realmente de amigos. Porque a gente troca muito. O que meu pai faz na fazenda, eu aprendo pros meus negócios. E durante a pandemia, eu ganhei dinheiro na soja, no boi gordo, ganhei no milho, operando o BMF, que não era um mercado que eu operava. Porque você tinha a vivência dele. Conversando com ele. E ele me contando, Carol, essa alta do dólar, tá distorcido o preço, não sei o que, a oportunidade tá aqui. Quer comprar barato e vender caro. E daí... Putz, e ele opera na bolsa também? Opera também. E foi assim, ele já tinha uma vontade, né? Você já conhecia. Lá na época dos fundos de garantia, etc., quando foi liberado, ele já tinha começado. E daí, quando a gente entrou, ele ficou mais incisivo ainda. Mas ele gosta muito mais da fazenda do que das operações. Mas como ele acompanha o mercado de agro, ele acaba tendo essa informação também do preço, que é inteligentíssimo. Você ganha na fazenda e também ganha nas operações. E interessante, porque essa troca... Putz, eu não tenho fazenda. Eu não tenho uma cabeça de gado. E eu ganhei dinheiro durante a pandemia com o agronegócio. Isso que eu acho... Conhecimento. Com o conhecimento. Com a conversa, com a com troca. Essa conversa. E eu aprendo muito, né? Tipo, com a minha mãe. Então, com a minha irmã, eu falo que dentro de casa eu sou a piorzinha. Quando vocês falam assim, nossa, Carol, não sei o quê. Gente, dentro de casa o pior QI deve ser o meu, entendeu? Porque a minha família é top, assim. E é muito legal isso. Porque, então, todo mundo ali foi um puxando o outro, né? Então, a minha irmã, ela foi crescendo, a gente foi vendo o sucesso dela. Aí eu e meu irmão, a mesma coisa. Então, a gente foi se ajudando ali. E fazendo essa troca. Que eu acho que é a coisa importante de ser dita. Dinheiro tem que ser falado. E a gente tem que falar abertamente sobre dinheiro dentro de casa. E não é uma competição. Que muitas vezes a gente vê, inclusive, entre irmãos, né? Que é natural, porque quando você é criança, você vai melhor na escola, outro vai pior. Daí o pai, inconsciente, acaba criando essa competição. Então é interessante você falar, não, olha, irmão, irmã, eu tô fazendo isso aqui, ó. Faz também, olha que legal pra você. Porque não pode ser um negócio que abertamente você fala sobre dinheiro pras outras pessoas, eu vou deixar todo mundo rico e na minha casa tá tudo bagunçado. Então acho que é importante da gente falar sobre isso, né? Que você puxando. E eu faço isso com as minhas amigas. Provoquei elas. Eu falei, é o seguinte, gente. Liguei pra elas uns 3 anos atrás. Falei, vocês tudo têm filho pequeno. A faculdade tá cada vez mais cara. A minha empresa tem capital aberto na bolsa. Vocês não estão ganhando dinheiro comigo. Vocês estão louca? Tem que começar a comprar as ações, isso aqui, papapá. E agora elas são investidoras. E eu sempre cito uma delas, que é uma das minhas melhores amigas. Ela é médica, mãe de gêmeos. E ela fala assim pra mim, não, Carol. Ela me chama de Ana, né? Porque a irmã dela chama Carol. Ela vira assim, tá louca, não sei o quê, isso daí não é pra mim e tal. Eu falei, filha, você é mãe de gêmeos.
Não tem nada mais difícil do que isso. Vai falar que não vai aprender Depois bolsa. disso, o resto é até Vai fichinha. aprender que não vai aprender bolsa e tudo mais. E hoje ela é uma investidora, né? E inclusive recebeu dividendos E da esse Atom. mercado, ele é muito legal, porque quando você começa a ver o resultado, você vê seu dinheiro multiplicando, e ele tá muito conectado com o que tá acontecendo no mundo. Exato. Então, assim, a guerra vai impactar na bolsa, a política vai impactar e muito. E são notícias, atualizações, e você começa a entender. E, na verdade, é um erro do nosso sistema de ensino, que a gente torna o financeiro é muito difícil, números é muito complicado, matemática é decorada, a escola ensina isso. E aí é muito legal e muito bonito ver uma empreendedora, uma investidora como você, pensando na criança e no desenho animado, que você contou Porque aqui a com gente precisa publicidade, então... se livrar dessas algemas, né, Bibi? Porque se pensar, olha só, da onde que veio essa história que matemática era complicado? Olha quantas outras coisas você faz que é muito mais difícil do que isso. E a visão de que para você investir na bolsa, você tem que ter muito dinheiro. Exato. Isso é muito limitador, isso E pelo exclui contrário, muita gente. Quem tem muito dinheiro tá na renda fixa, gente. Quem quer ganhar dinheiro tá na bolsa. Quem quer construir patrimônio tá na bolsa. Quem é inteligente a ponto de falar assim, cara, eu vou ser sócio de outras empresas. Eu acho que isso é muito forte. Você pensar, por exemplo, o caso do Luiz Barsi. Ele não montou o Google nem o Facebook e ele foi o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. O cara começou a investir lá atrás. E é o caso do Warren Buffett. Aí você fala, hoje você olha o Warren Buffett, mas olha quantos anos ele investe. Só que esse é o ponto. Você pode ganhar 5 o seu trabalho com o que você gosta de fazer e você coloca o seu dinheiro para trabalhar. E não só no mercado financeiro. Investir em startups é isso. Investir no mercado imobiliário é isso. Investir em franquias. Eu acho que a cultura que tem que ser mudada é de multi-receitas. Quanto vale a sua hora? Se você ganhar mais dinheiro por hora, vai sobrar mais tempo para você curtir a sua família, os seus amigos. E eu costumo dizer, né? Eu acho que assim, o maior presente que a gente tem chama vida. Lembra disso todo dia. Aí você vai dar valor para aprender a ganhar dinheiro. Porque daí você vai falar, cara, quanto mais rápido eu aprender isso, mais rápido eu atinjo o meu patrimônio. Quanto mais rápido eu atinjo o meu patrimônio, mais liberdade de verdade eu tenho. Financeira, geográfica, emocional. Assim, a gente falou aqui sobre mulheres. Olha um dado, 37% de relacionamentos abusivos não acabam do medo da mulher lidar com dinheiro. Nem é falta, hein? É medo de lidar com dinheiro. Eu dava, né, fazia o Clube da Luzinha, as palestras só pra mulheres, e elas falavam, não, eu vou falar pro meu marido, eu vou falar pro meu namorado. É pra você, criatura. Você não lida com dinheiro, você não vive de permuta. Você que tem que saber. Exatamente. E mulher é um agente de transformação. E a gente tinha poucos CPFs na bolsa também, porque muitas mulheres que eram investidoras, era o CPF do marido. Era o marido que aplicava o dinheiro da esposa, o Ela não irmão, queria nem o pai. Exato, e assim, pensa, né, eu brinco, né, uma velha de novo falando, mas quando eu comecei, na minha época, tinha 5%. Hoje a gente já tá com 27% das mulheres investidoras. E a gente pode aumentar cada vez mais esse número, e olha o ponto, porque assim, vamos lembrar que a mãe, número nisso, passa mais tempo com os filhos do que o pai. Eu sei que os pais estão mais participativos, não me xinga, eu tô falando de números, tá? Então vamos lá. As mães passam mais tempo, então se a mãe falar sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente mudou o país. A gente mudou o país. Porque se a gente não quando você fala... incentiva uma mulher, você incentiva todo o ecossistema. E a mulher fala, né? Como a gente aqui, né? A gente bate papo, se deixar, eu fico E vai, 24 horas falando. vai. E daí é legal, porque a mulher compartilha. A mulher fala pra amiga e pra inimiga, ela fala pra todo mundo. Eu até brinco que esse negócio de ser influenciadora, a mulher sempre foi, né? Ela vai numa loja, gostou de um batom, eu falo, olha esse batom, já manda no seu WhatsApp, já manda até o telefone Das do vendedor. amigas, a gente assim, a mesma que faz a unha, faz a da outra, e o Exato. cabelo, e a gente assim. Exatamente. Carol, a gente vai continuar nesse assunto da sua carreira, da sua trajetória, mas os nossos fãs aqui do B6, eles são apaixonados por esporte. Você é uma apaixonada por esporte também. E a minha primeira pergunta é, você mudou a sua vida através do esporte? Nossa, muitas vezes, assim, porque eu sempre fiz muito esporte quando eu era criança, né? Sempre gostei muito de jogar, então vivia ralada. Nossa, minha mãe ficava louca que eu destruí várias calças, né? Porque ficava lá na educação física jogando. Então eu aprendi todos os esportes, handebol, futebol, basquete. Basquete apanhei muito, porque com esse tamanho todo, né? Imagina como eu jogava bem. Desse tamanho, velho. Aí, Mas mais o saltão, né? O salto 15, Com o a gente salto dá 15. uma brincada. Não, e o povo me encontra e fala assim, nossa, achei que você era mais alta. Eu brinco, achei que você era mais legal. Menos inconveniente. Não, mas eu adoro meu tamanho, não tenho nenhum preconceito em relação ao meu tamanho, tá ótimo. Mas assim, sempre no esporte, né, então eu sempre gostei muito de fazer muitas atividades, etc. E, né, de nadar e tudo. E daí, quando eu fui pra faculdade, eu diminuí um pouco o ritmo
E entrei pra Atlética, jogava futebol, mas era longe. No primeiro ano de faculdade eu não tinha carro, né? Não tinha carta ainda e tudo mais. Então, ou seja, diminuiu um pouco. Quando eu fui pra Sorocaba e eu comecei o meu negócio com meu irmão, eu comecei a trabalhar demais, até 2, 3 horas da manhã, e engordei. E daí, imagina, pra quem conhece Sorocaba, conhece a famosa coxinha da Real, né? Era na frente do meu escritório. O cliente, pra me agradar, ele levava lá bomba, coxinha, não sei, era comida o dia inteiro no escritório. Ó, bastidores, é por isso que quando eu perguntei pra Carol, o que você quer comer e tal, pra gente fazer um coffee break pra você, ela falou assim, não como nada. E aí a assessora falou, ó, pão, fritura, esquece. Fruta, açúcar, essa mulher não coloca não sei há quantos anos. 8 anos. 8 anos. Eu parei de contar, mas eu acho que é 8. Mas é por aí, porque eu me lembro que em 2019, quando você palestrou, já era um bom tempo. Já então, tinha. Assim, 8 anos sem o açúcar. E pra aguentar essa pressão toda, que é tomar decisões, administrar negócios, faz parte também o esporte dessa... Total. Vem lá de trás. Então, daí você tava falando que você engordou e o esporte entrou na sua vida. Não, e daí eu fui jogar bola com uma mulherada mais velha do que eu lá em Sorocaba. Sempre gostei de futebol, e daí fui jogar bola e tudo mais. E daí foi muito engraçado, que daí a mulherada de 50 anos, puta, tava muito melhor do que eu tava sem condicionamento. Aí eu falei, pelo amor, o que tá acontecendo e tal? E daí eu descobri a corrida. Aí eu comecei a correr, né? E comecei a correr pra emagrecer. E daí Sorocaba tem parques maravilhosos, mas comecei a correr. E daí eu comecei a correr, daí eu comecei a entender melhor sobre os alimentos, comer direito. Até então eu não sabia comer direito. Não sabia o poder dos carboidratos, das proteínas, de nada. E daí eu comecei a treinar, né? E isso começou a me chamar muita atenção e me apaixonei pela corrida. E daí eu fui provocada por um ex-cliente meu na época, né? Ele era um senhorzinho, ex-fumante, seu Hermes, maravilhoso. Virou pra mim e falou assim, você com 20 e poucos anos corre 5 quilômetros morrendo e eu corro 42 quilômetros. Eu olhei pra cara dele e falei, meu Deus, você não morreu, eu também não vou morrer. E daí eu comecei a treinar, me inscrevi numa maratona, fui lá, mandei pra minha personal na época, a Magda, eu falei assim, ó, me inscrevi pra uma maratona em Miami lá. Você tá louca? Por que você vai correr uma maratona? Não sei o que, né? Eu falei, me inscrevi, o teu papel é me preparar. Então, ou seja, deu um jeito de eu não morrer. E quanto tempo faltava pra maratona? Uns 5 meses. Tipo, meio loucura, assim, né? E daí eu treinei bastante, e daí eu mudei drasticamente a minha alimentação. Eu amo vinho, tirei o vinho. Depois eu descobri que gente que corria melhor do que eu bebia vinho, mas tudo bem. Aí eu comecei... Você tá bebendo vinho agora? Continuo bebendo vinho agora. Então tá bom. Entendi que... Correndo e bebendo vinho. O meu treinador oficial agora, que é o Rodrigo Lobo, também pega no meu pé pra caramba, ele bebe todo dia uma tacinha de vinho. Ele falou que dentro das... faz bem pro coração. Ele fala assim, é o reconhecimento que você fez um bom treino. Se você não fizer um bom treino, você não pode tomar tacinha. Maravilhoso. Então, assim, brincadeiras à parte, e essa fase foi muito importante pra mim. Porque a gente tava trabalhando muito, mas muito. Como eu te falei, 2, 3 horas da manhã saindo do escritório, não sei o que, um estresse, porque era eu e meu irmão, a gente fazia tudo. E é irmão, né? A gente quase se matava dentro do escritório. Então, tipo, depois tinha que... A gente morava junto. Então, ou seja, depois ia pra casa e ainda continuava, né? Aquele estresse. Então, a corrida me ajudou a trazer a endorfina, a trazer uma clareza do projeto que eu tava fazendo. As minhas melhores ideias foram correndo. E eu voltei. E daí eu comecei a provocar as meninas lá de Sorocaba, eu não conhecia a galera lá, a jogar futebol. E daí eu arranjei uma quadra, primeiro society pra jogar, e depois a gente arranjou um outro de campo, não sei o quê. E daí apareceram 5 meninas. Aí, de repente, uma falou pra outra, não sei o quê, saiu no jornal, porque não tinha muitos grupos de mulheres jogando, não sei o quê. No outro dia já tinha 80 mulheres. Aí no outro já tinha tem 3 grupos até hoje. Inclusive, quando aconteceu tudo agora do Vasco, eu mandei pra elas. Eu falei, e aí, vamos voltar a treinar? Porque agora agora eu tô contratando aqui. Não tô brincando. E eu sempre gostei muito, assim. Então, ele sempre fez parte. Então, eu usei a corrida ao meu favor. Uso até hoje, né? Então, devo fazer outra maratona. Eu fiz 3 nessa história. Fiz Miami, Mendonça e Florença. E sempre fora do país, porque daí não tem como você voltar atrás, né? Você tem também uma programação. Assim, fora que é divertidíssimo, né? Você acaba conhecendo o lugar a pé, né? Tipo, putz, a melhor de todas foi Florença. Porque Florença só tem a maratona, então não tem meia, não tem de 10, nada. Italiano é super empolgado, eles vão cantando. É um cenário lindo, Firenze, dos lugares mais lindos que eu já fui. Exato, e é dentro da cidade. Então você olha, tem um castelo, depois você olha, você tem uma igreja. É muito legal. Então, assim, foi muito divertido. Depois saí de lá, fiz uma baita viagem pela Toscana e tal. Aí, obviamente, tava liberado o vinho. Aí a gente vai pro lado dos vinhos. Então, assim, o esporte sempre teve muito presente. E se eu não faço hoje esporte, eu fico insuportável. Porque eu sou muito agitada, então eu preciso acordar cedo e fazer esporte. E de manhã. E a partir dessa tua vivência, você colocou dentro da Atom também, do programa dos teus cursos e tal, que vocês falam também da saúde e um treinamento específico. O Atom Performance. Então, porque na hora que você tá operando, é uma pressão absurda.
Você tem segundos pra tomar uma decisão, muitas vezes. E esse é o ponto. Assim, se você não cuidar da tua cabeça, é a primeira coisa, né? Então, assim, saúde mental, ela é importantíssima. Só que saúde mental, ela tá ligada a várias coisas. A primeira delas é autoconhecimento. Então, a gente tem uma psicóloga dentro do nosso time, que é a Priscila, que é a nossa performance coach, que eu brinco que é a nossa Wendy, pra quem assistiu Billions, né? É a coach justamente pra ajudar o trader a entender o que ele tá fazendo. Só que a saúde mental, ela tá diretamente relacionada também à sua saúde física. Então, não espere que você vai ser altamente produtivo se você for dormir tarde, ter tomado todas, comido fritura. Não praticar exercício. Você acorda no outro dia, 2 minutos antes da bolsa abrir, quer absorver todas as informações e vai tomar uma decisão. Não vai dar certo. Então, ou seja, para você ter sucesso, e não só na bolsa, você precisa cuidar de você. É que na bolsa, isso fica muito mais claro. Por quê? Porque só depende de você. Então, você não tem quem culpar. Quando você vai pro teu trabalho, o seu dia não foi produtivo, você fala do seu chefe, você fala dos seus amigos de trabalho, você fala de Deus e mundo. Falar de dormir mal, a cama, o Tudo colchão, é desculpa. travesseiro. Agora, na bolsa, não, a culpa é sua. A culpa é sua. O mérito é seu e a culpa é sua. Então, ou seja, você ganhou dinheiro, parabéns pra você. Se você perdeu dinheiro, a culpa é sua, vai estudar mais. E ou vai melhorar você isso. ganhou dinheiro hoje, amanhã você perdeu. Exato, então você precisa se preparar. E é engraçado de dizer, assim, às vezes você conversa com as pessoas do mercado e você fala assim, nossa, eu tava ganhando dinheiro, etc, de repente eu não tô conseguindo mais ganhar dinheiro. Aí você fala, mudou alguma coisa na tua rotina? Não, antes eu acordava cedo, eu comia direito, eu dormia direito, não sei o quê. E agora? Ah, não, agora eu tô meio sem tempo, eu não tô comendo direito, não sei o quê. Ou seja, você mudou tudo como você tá esperando que dê resultado. É igual uma receita de bolo. Você mudou todos os ingredientes e você espera que o resultado seja o mesmo. Então, ou seja, você tem que tomar cuidado com isso. E é esse ponto que eu bato na tecla. E isso foi assim, eu lembro que tinha uns traders das antigas, eles falavam assim, Carol, você tá louco, você tá falando de alimentação saudável. Você tá falando pro povo fazer esporte. Trader é tudo igual Homer Simpson. Vai ficar com a barriguinha e botar cerveja aqui. Eu falei, vocês estão loucos? Trader vai ser tudo sarado, vai ser tudo saudável. Você vai olhar pra cara da pessoa, ela vai estar feliz. E é interessante porque se a Ela gente ganha pegar... dinheiro. E se a gente pegar os principais nomes de empreendedores, de investidores, os caras são ultramaratonista, É porque assim, Ironman, enfim, é tudo. você libera um monte de coisa maravilhosa na tua cabeça, começando pela endorfina, assim, tipo, você pega uma pessoa que faz esporte, você acabou de falar, ela acabou de sair do treino, dificilmente ela tá mal-humorada. Você já viu final de prova de corrida? As pessoas se abraçam, conversam e fazem festa e não sei o quê, né? Você não vê uma final de corrida, nossa, não sei o quê, criticando, falando mal, fazendo fofoca. Você não vê isso. Então, ou seja, o esporte, ele traz isso. Ele traz essa alegria. E é por isso que, inclusive, nós, brasileiros, gostamos tanto de esporte. Porque, primeiro, que a gente tem um clima favorável. E a gente tem espaço pra fazer esporte pra caramba, né? E a gente tem todas aí as qualidades pra isso. E segundo, porque a gente é um povo animado. O brasileiro é feliz, ele é festeiro. Então, quando você faz esporte, você tá trazendo isso. E daí você pega um empresário bem-sucedido, é justamente a pessoa que primeiro cuida dela. Se você não cuida de você, você vai cuidar do teu negócio? Você vai cuidar das pessoas do teu negócio? Nunca. A maioria lá na Atom, dos alunos, tá nessa linha de praticar, de comer direitinho? Eu Como espero que que tá? senão puxa a orelha de todo mundo, falo pra eles tira direto. ponto. Não, eu brinco, né, com eles, obviamente, disso, mas assim, tem muita gente que escreve pra mim até hoje falando que emagreceu por causa de mim. Aí eu falei, gente, mas eu não falo sobre dieta. Aí o povo fala assim, não, mas eu acompanho você na rede, daí você é o acordou, estilo já de treinou, vida. você come direito, não sei o quê. E a pessoa começa a ver que é realmente. E é mais fácil, porque também a gente entra numa zona de conforto. Como eu falei, né? Meu escritório era atrás da Real. Pô, todo mundo tá comendo besteira, você come também. Todo mundo tá bebendo, você bebe também. Todo mundo tá, tipo, pulando na academia, você pula também. Então, ou seja, é o ambiente que você convive. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, a primeira coisa é você olhar ao seu redor. Com quem que você anda andando? Quem são as pessoas ao seu redor? Qual é o exemplo que elas estão te dando? E aquele negócio, não, porque isso, porque aquilo. Falei, gente, é assim, é fácil. Se espelha em pessoas que têm o sucesso que você gostaria de ter. Se essas pessoas elas estão fazendo esporte, etc., coloca isso na tua vida. Mas é importante de dizer, não é porque eu corro, por exemplo, tem que sair fazendo uma maratona amanhã. Vê um esporte que você gosta. Pode ser, de repente, o beach tênis, que agora está super em prático. Pode ser uma caminhada, pode ser um alongamento. Faz alguma coisa que você gosta. Carol, você fala muito de referências, né? De livros, de pessoas que você convive, de bons exemplos. Qual o peso que tem pra você saber que você é uma referência? Eu não paro muito pra pensar nisso, pra ser sincera. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente tem, principalmente, uma rede social.
quando você tem seguidores, né? Eu bato isso muito na tecla. Quando eu vejo uma pessoa, né, que tem muitos seguidores falando uma besteira por falta de conhecimento, como já aconteceu, não vou dar nomes aos bois aqui. Tem muitos. Mas assim, de educadores financeiros falando besteira sobre, por exemplo, a manipulação do dólar ou offshore, não sei o quê, falando sem conhecimento, você está fazendo um desserviço para a sociedade. Então, acho que a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade de que, se as pessoas te seguem, se você ganhou seguidores, você tem que ter responsabilidade com essas pessoas. De, primeiro, colocar coisas positivas no dia a dia delas, colocar, de fato, coisas que elas possam evoluir, que possam ajudar e compartilhar o que, de fato, você sabe. Não dê opinião, não compartilhe algo que você não estudou. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, assim, hoje tem esse peso e tudo mais, as pessoas falam, mas eu não me sinto da obrigação, né, de fazer mais. A única obrigação que eu me sinto hoje é de sempre fazer esse filtro. Putz, isso vai ser bom para as pessoas? Uhum. Isso realmente agrega na vida das pessoas? Agrega no dia a dia delas? Eu sei do que eu tô falando? Porque se eu pego e abro minha boca para falar uma besteira e eu falei isso para um monte de gente, para milhões de pessoas, pronto, você imagina o impacto que eu posso ter, né? Então eu tô ajudando as pessoas a não evoluírem, atrasarem suas vidas. Então, acho que é mais nessa linha de raciocínio que eu me preocupo bastante, em sempre ter conhecimento certo para compartilhar algo que, de fato, é usado por elas e que existe de verdade, que não é nenhuma mentira, que não tô inventando da minha cabeça. Você tem fases. Você primeiro sai do zero, aí você cresce, tem sua empresa, aí você chega... Cresce, ainda não cresci, né? Tô pequena. A empresa cresce, aí você chega a uma bolsa de valores, enfim, você vai realizando todos os seus sonhos pessoais. E quanto mais sonhos você realiza, Carol, mais prazeroso é ver outras pessoas realizando sonhos. É assim que funciona? Com certeza, porque assim, no começo você se importa em ganhar dinheiro, no seu negócio dar certo e etc. Literalmente é se salvar, né? Então, seja, eu preciso dar certo porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter minhas coisas. E daí depois, chega um ponto que o dinheiro ele não tem mais tanto impacto. Você não vai mudar de casa todo mês porque você ganha mais dinheiro, você não vai ficar trocando de carro porque você ganhou mais dinheiro. Então, é muito mais sobre o impacto que você tem na vida das pessoas. E hoje, eu gosto muito de receber os depoimentos. Pô, quando eu recebo pessoas falando muitas vezes que saíram de uma depressão, porque elas aprenderam algo novo, como foi o mercado financeiro, porque elas se sentiram capazes de fazer coisas. Elas lembraram que elas têm uma vida, que elas têm capacidade, que elas estão aqui para evoluir. Pô, não tem nada que pague isso. Então, é ver essa realização, é ver as pessoas dando certo, né? E lembrando, né, a gente vive em sociedade. Então, eu acho que não existe maior prazer de você lembrar que você faz parte de um grande quebra-cabeça, que todo mundo é importante sim, e que todo mundo tem a sua pecinha. E quando eu falo com uma pessoa, ela fala com mais 5. Então, olha só, a espiral positiva que a gente cria. Uhum. É o que eu costumo até dizer nas minhas palestras. Eu não consigo ajudar, resolver o problema da educação financeira no Brasil. Eu posso ajudar. Só que se as pessoas não colocarem em prática, eu não ajudei ninguém. Então, eu posso ficar aqui 10 horas falando com você, se ninguém colocar em prática nada do que eu falo sobre dinheiro, ou nada do que eu falei aqui, elas colocarem no dia a dia delas, eu não ajudei ninguém. Agora, se elas, por exemplo, pegarem esse conteúdo e compartilharem com outras pessoas, a gente vai chegar em mais casas. E daí a gente vai transformando o nosso país. Eu sou apaixonada pelo Brasil. E eu acho que ele é uma baita de uma potência, só que ele não levanta essa bandeira. A gente precisa falar que o melhor do Brasil é o brasileiro. Quando me falam assim, não, você tem esperança no Brasil? Lógico que eu tenho. Eu tenho esperança em nós somos incríveis. Então, ou seja, o que eu mais gosto de ver é esse tipo de transformação. É onde o nosso país vai chegar quando as pessoas entenderem o peso que elas têm. E não sou eu, é elas. É o que eu costumo até dizer, quando as pessoas me agradecem, por exemplo, obrigado pelo que você fez por mim. Eu não fiz nada, foi você que tomou uma atitude. Foi você que esteve disposto a aprender. A única coisa que eu fiz é compartilhar o meu conhecimento com você. Mas se você não tivesse disposto, se você não tomar uma atitude, eu não fiz nada. Eu não consigo ir na tua casa e colocar um chip na tua cabeça e falar, faz agora. Então, ou seja, a gente tem que lembrar que a gente faz parte de um grande ecossistema. Você que está aí nos acompanhando, se ainda não se inscreveu aqui no nosso V6, essa é a hora de compartilhar com amigos, indicar para a família também, esse papo super legal que a gente está tendo aqui com a Carol Pfeiffer, palestrante, investidora, empreendedora, apresentadora de certa forma também, comentarista em muitos momentos. Fuxiqueira, professora, fuxiqueira, gosta de vinho, gosta de correr, gosta de esporte e se envolveu recentemente
no que talvez tenha sido um dos episódios mais malucos da internet, porque teve uma mega mobilização para esta mulher salvar o Vasco da Gama. E eu quero que você nos conte essa história. Meu Deus, isso daí pra mim foi, assim, ícone, né? Porque, tipo, tudo começou há um tempo atrás, mas tudo começou no Shark mesmo, né? Então, eu fui pro Shark Tank Brasil, né? E participei de 2 temporadas e o Casimiro começou a narrar o Shark Tank. E daí teve um Casimiro, se você não sabe quem é o Casimiro, você não mora neste país. Provavelmente. Ou você tem mais de 60 anos, que eu acho que até 60 anos. Minha mãe, se perguntar, sabe quem é o Casimiro. Mas se você não sabe, procura aí. Você vai saber que é um dos maiores fenômenos da internet. Trabalhei com o Casimiro, uma pessoa maravilhosa e que tem esse propósito também de ajudar outras pessoas. Então, vamos lá. Tava lá, Shark Tank e... Não, foi, assim, engraçadíssimo, né? Ele começou a narrar o Shark, né? Então, assim, e eu acho muito legal a narrativa dele, porque é exatamente o que o brasileiro faz, né? Ele vai assistir um filme com você, ele senta do teu lado e fica comentando e falando o tempo todo. Zoando e Exato, observando dando opinião em tudo, os trejeitos. Né? Só que quando você tá com uma pessoa do seu lado, ali tá rolando o filme, ele não fica parando o filme, né? Quando ele tava assistindo o Shark, pelo menos ele para, né? Pra comentar. Então dá tempo de você assistir o episódio e ver o comentário. E foi muito legal, porque inclusive ele trouxe um público novo pro Shark. O Shark, ele é um programa de empreendedorismo, né? Que acontece no Sony Channel, né? E tô indo pra 3ª temporada, né? Que é a 7ª temporada do Shark no Brasil. E foi muito interessante, porque ele começou a narrar o Shark, as pessoas começaram a achar engraçado os comentários dele. E daí teve um episódio que primeiro ele narrou, ele comentou assim, quem que é essa Carol Pfeiffer, né? Porque eu tinha acabado de entrar. Aqui. E jogou lá no Google, Carol Pfeiffer. Daí ele jogou assim, fortuna de Carol Pfeiffer. E falou assim, nossa, joga na cara mesmo, Carol, não sei o quê, papapá. É rica pra caralho. Foi assim, é rica pra caralho. Deve ter sido nesses nível. termos. Aí ele pegou e comentou lá, não sei o quê. Daí me mandaram, né, alguns alunos. E daí uma pessoa que trabalha no meu marketing, o Eduardo, me mandou, olha isso, o Casimiro comentando de você, não sei o quê, papapá. E achou engraçado, né? E daí eu peguei e comecei a acompanhar o trabalho dele. E daí teve um episódio que foi do Filma Eu, que é uma câmera que vai nas quadras, né, de beach, de tênis, de futebol, que ela pega os melhores lances. Então, o que acontece? Você fez um lance legal lá, você fez um golaço, você vai lá, aperta um botão e ele gera um videozinho pra você compartilhar nas redes sociais. Uhum. Que eu achei incrível, né? E daí, esse episódio em específico, tinha uma bola lá, e eu fui me meter a fazer uma lambreta de salto, né? Quase torci o pé, quase morri lá, mas, tipo, brincadeiras à parte eu fiz. E ele, tipo, tirou sarro. E daí eu mandei uma mensagem pra ele, acho que foi no Instagram na época, falando, Casimiro, eu achei muito legal o teu conteúdo, e eu queria bater um papo com você sobre Atom, porque eu gostei da ideia de trazer ele pra Atom, queria entender quais eram os negócios que ele tava fazendo e tal. E daí, beleza. Aí eu marquei o call com ele contar a história dele, que tava trabalhando pra caramba, não sei o quê. Ele é muito esforçado, é um menino de ouro, realmente, que vale a história que ele tá, né, colhendo os frutos agora, né? Só Então, um PS ainda... Vou aproveitar pra falar isso, assim, porque eu soube de amigos em comuns que a gente tem. O Casimiro aposentou o pai dele, né? Eu não sei se ele fala isso publicamente, porque eu de fato vejo um vídeo ou outro, mas eu não sou super assinante, digamos assim, do Casimiro por outros compromissos. E a primeira preocupação dele, assim, que ele começou a fazer sucesso e a ganhar dinheiro, foi aposentar o pai dele, que tinha uma loja que era muito gostosa, que vendia esfirras em Botafogo, próximo ao metrô ali, um ponto clássico, esfirra mó gostosa. E ele teve essa preocupação de aposentar o pai. Então, assim, muito bacana. E proporcionar pro pai dele. Um menino jovem, com todo um potencial, primeiro pensar no conforto do pai, pra depois ele realizar, e ele vive da mesma forma, com a mesma simplicidade. Voltemos ao Casimiro. E aí, você foi conversar com ele, ele te contou a história. Aí ele contou toda a história dele, não sei o que, papapá, e daí citou que ele era vascaíno e tal, e brincou lá. E até nesse episódio, acho que do filme ele brinca assim, você podia jogar no Vasco, Carol, não sei o quê. Eu falei, nossa, o Vasco tá tão ruim assim, porque eu errei o negócio, você tá falando isso, né? E daí eu brinquei e tal. Passou 2 dias, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, como eu sempre fazia, e eu tava indo já dormir, né, e comecei a responder algumas caixinhas de pergunta, apareceu uma lá, compra o Vasco. Aí eu falei, que história é essa? Aí eu marquei o Casimiro, falando assim, o que é isso, Casimiro? Mas alguém me falando do Vasco e tal. Eu não fazia ideia do que tava acontecendo no Vasco. Aí ele pegou e repostou. Ele repostou, apareceu umas 10 mil pessoas em 1 hora no meu Instagram. E daí os vascaínos começaram a bombardear as minhas redes sociais falando, compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco, ajuda o Vasco.
Eu falei, gente, calma, vamos Por por favor, partes. salva o Vasco. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, vamos por partes. Primeiro, vamos deixar claro que eu sou palmeirense. Eu não sei por que vocês estão... Aí, não, porque são torcida irmã e não sei o quê, tá tudo certo. Eu falei, tá bom, menos mal. Aí eu peguei e liguei pro Casimiro, desesperado. Falei, Casimiro, o que tá acontecendo? Ele, não, é porque os vascaínos são realmente muito fanáticos pelo time, amam o time e estão tentando achar soluções pro time porque o time tá mal. Aí eu falei, tá bom, deixa eu entender. E até um PS, porque eu vou te interromper só pra falar esse PS que é importante. Eu não sei se você sabe que a Leila é vascaína também. Me conta. E todo vascaíno, a Leila, presidente do Palmeiras, enfim, Crefisa, e todo vascaíno tem o sonho que em algum momento, depois do Palmeiras, a Leila salve o Vasco da Gama, afinal ela é vascaína. Então, tinha já essa relação Palmeiras-Vasco aí, tá? Vai, página 2. Exato. Isso tudo eu aprendi com os vascaínos, porque eles me mandam tudo. Daí eles me mandaram as matérias, me contaram sobre a dívida, não sei o que, papapá. Liguei pro Casemiro, né? Ele me contou toda a situação. Eu falei assim, Casemiro, mas tem alguém que eu posso conversar lá no Vasco pra entender a situação financeira do Vasco? Porque, assim, antes de eu dizer não posso ajudar, vou ver como posso ajudar. E é o que eu faço. Aí, beleza. Daí eu liguei, na época, pro Vitor Roma, né? Que é o VP de marketing do Vasco. E daí o Vitor foi super, assim, né? Tipo, aberto comigo, etc. Me passou a real situação ali, que tava o Vasco, etc. Eu falei, olha, Vitor, eu não sei se eu consigo ajudar, mas eu queria dar uma olhada, né? E se vocês quiserem, eu assino um termo de confidencialidade, que é muito normal no mercado financeiro. Ou seja, um NDA, para eu ter acesso às informações financeiras do Vasco, para eu entender se eu posso ajudar ou não. E daí, beleza. Daí eu conversei com ele, com o Luiz, né, que é o CEO do Vasco. E eu falei nas minhas redes sociais, pessoal, amanhã eu vou me dedicar algumas horas a entender o Vasco. Foram 5 horas do meu dia, numa plena sexta-feira, para entender o que estava acontecendo. Na outra semana eu ia dar uma palestra no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu aproveitei para marcar uma reunião lá e visitar o Vasco. Cheguei lá, já tinha uma camiseta Carol Pfeiffer no Vasco. Já saí de lá com uma camiseta. A campanha já ficou on. Eles são ótimos de marketing, de conversar, de convencer pessoas, viu? E daí eu comecei a entender. E a torcida engajadíssima. Muito, muito. E daí eu comecei a entender, mas assim, é um time muito grande. Então, ou seja, nada é tão rápido assim. Nesse meio do caminho, o Vasco, né, começou com o processo de SAF, começou a fazer negociações fora e etc. E eu fui entender aonde que eu poderia colaborar com o Vasco. No meio do caminho, o Vasco, o time principal, estava mais complicado de eu poder ajudar pelo tamanho da complexidade do negócio. E eu fiz também uma pesquisa de mercado. Fiz exatamente o que eu faço numa empresa. Aí eu mandei uma pesquisa de mercado, em 12 horas, 64 mil pessoas responderam a pesquisa. É a maior amostra que eu tenho de pesquisa. E eles, para eu entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque eu queria entender duas coisas. Uma, como a gente resolve o problema da dívida, e outra, como a gente traz mais receita pro Vasco. Sem precisar mudar o tipo de consumo do vascaíno. Porque é o seguinte, se o vascaíno gosta do Vasco e tem, sei lá, a farmácia A e a farmácia B, e a farmácia B apoia o Vasco, pronto, ele vai gastar dinheiro na farmácia B e isso ajuda o Vasco. Então era entender o consumo do vascaíno. E daí essa pesquisa de mercado vai destrinchar em outros projetos que a gente está fazendo lá dentro, que ainda não posso falar, mas no meio do caminho eu entendi também que tinha o time feminino. Que tava... E que não adiantava, e aí eu vou fazer a ponte aqui, não adiantava apenas investir, você teria que ter um propósito, não era só abrir a carteira, tá aqui meu dinheiro, toma. Exato, porque não ia adiantar. Você falou assim, beleza, quanto custa para patrocinar uma camiseta? 3 milhões, 5 milhões? Gente, vamos lá, de uma dívida de 700 milhões, você coloca 3 milhões e some. Então, ou seja, não adianta você falar assim, ó, tem uma dívida de 100 mil reais, eu te dou 100 reais. Não te ajudei em nada. Então tem que ter uma lógica aquilo, para ser bom para todo mundo, porque senão eu não tô ajudando. Eu tô tentando, tô só fazendo firula, né? E não é o que eu queria fazer. Mesmo porque, assim, de novo, eu fui entender e eu fiquei, de fato, assim, incrivelmente abismada com a paixão do vascaíno. Isso me comoveu de verdade, porque eu acho que ninguém merece sofrer tanto assim, no sentido de, pô, querer ajudar e não ter braço pra ajudar. É isso que eu senti. E o time, assim, na verdade, não só o Vasco, né? Eu acho que todos os times, a maioria dos times brasileiros estão sofrendo pra caramba. E é muito triste, né, Carol? Porque, assim, você vê o mercado e aí você como empreendedora, não como apaixonada frequentadora de estágio, mas você vê um mercado que tem um potencial imenso. E nem você fala que você tá perdendo talento. Porque hoje em dia, inclusive com a desvalorização... Porque ninguém faz o que você fez. Sentou e olhou o balancete, olhou o que pode entrar, como que pode potencializar. E vamos lá, Bi. Você vai querer trabalhar numa empresa que tá quebrando?
Você vai falar assim, não, eu vou pegar, eu vou mudar aqui desse time, eu vou jogar nesse daqui, e ele tá super endividado, ele não tá pagando, ele tá com problemas financeiros, não sei o quê. Você não vai querer fazer carreira ali. Por mais que você seja apaixonada pelo time, você tem conta pra pagar. Você tem que pensar na tua vida. Então, ou seja, quando os times eles estão desorganizados financeiramente, isso prejudica não só aquele time, mas vai prejudicando aos poucos os negócios do esporte no Brasil. E daí você fala, ainda com a desvalorização que a gente teve do real, com o dólar em alta, com o euro em alta, gente, fica mais interessante o jogador sair do país. E daí você fala, cara, você vai perder talentos. Então, ou seja, eu comecei a entender essa lógica, né? E daí eu fui entender todas as áreas que a gente poderia ali colaborar. E uma inicial que já me chamou muita atenção foi quando o Vitor, né, e o pessoal de marketing me apresentou o time feminino do Vasco. E falou, Carol, olha, essa daqui a gente tem menos entraves, menos burocracia e você já começa a se movimentar, né, para ajudar o Vasco. Você gosta disso? Eu falei, cara, sou apaixonada por isso. Eu jogava futebol, meu querido. Exato. Você não sabe de nada. E daí foi muito legal porque apoiar o time feminino do Vasco foi mais do que patrocinar o time feminino do Vasco. A gente está lançando uma campanha de apoio à mulher no esporte. Porque um dos investimentos que eu fiz no Shark, que é bem legal a história da Fernanda, ela tomou 5 nãos no Shark, 5, inclusive meus. Ela pivotou o negócio dela, porque eu falei que eu ia ser embaixadora do negócio dela, e ela tem uma marca que chama Deixa Ela Treinar. Deixa ela treinar. Por quê? Porque quer incentivar a mulherada a treinar. Treinar futebol, treinar bike, treinar corrida, treinar. Né? De realmente a mulher entender que ela precisa treinar e que ela tem liberdade, sem ir numa academia e ter o engraçadinho lá fazendo, né? Tipo, querendo fazer mais que o negócio etc. É um movimento também. É um movimento. Então, assim, que é o que até provoquei ela no episódio do Shark. Eu falei, você não tem um negócio, você tem um movimento. E daí você cria um movimento e depois você cria o negócio. E daí ela pivotou e realmente foi o que ela fez. Eu falei, cara, tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com a Atom, tem tudo a ver com o Deixa Ela Treinar, então eu quero colaborar. Com a minha história, pessoal, com a minha história, que é apaixonada por esporte também. Exato. E daí esse movimento que a gente vem fazendo. E de ajudar, inspirar os outros times femininos a terem, sim, patrocinadores. Eu acho que entrei num ótimo momento, inclusive. Nunca se falou tanto também do futebol feminino no nosso país. A gente nunca teve a oportunidade de ganhar tanta visibilidade. Então, aos poucos, eu acho que isso vai acabar refletindo em todas as outras áreas. E o mais louco, né, Carol, agora do lado de quem tá aqui, não é de quem tá investindo, mas quem tá acompanhando o dia a dia e as histórias dessas jogadoras e dos próprios clubes da organização. Porque do seu lado, ou seja, do empreendedor, do investidor, do cara que é dono de uma marca, que quer trabalhar com marketing, ele queria também poder investir, mas ele não viu o retorno. E daí entra uma Então não tinha essa ponte, não tinha essa conexão entre o clube, entre o esporte e quem pode estar colocando a grana ali. E entra um ponto bem importante, né? Nenhuma empresa tá lá para fazer doação, né? Uma empresa que, por exemplo, vira uma patrocinadora, obviamente ela tá buscando também um resultado. Ela tá querendo uma exposição de marca. E daí, óbvio, quando você coloca... É a mesma coisa, você vai pegar um Instagram que tem 1 milhão de seguidores, ou você vai pegar um Instagram que tem 1.000 seguidores, óbvio que custa mais dinheiro você fazer uma propaganda dentro de um Instagram, ou dentro de um canal, ou dentro de uma TV, que tem muito mais visibilidade. E daí entra um ponto bem importante. De quem é a responsabilidade também? Então a gente critica muito, porque a mulher ganha menos e não sei o quê, e porque, né, não tem tantos patrocinadores. Mas o que de fato você também está fazendo para ter mais audiência? Quantas mulheres estão indo para o estádio? Então a gente quer fazer esse movimento, das mulheres também apoiarem isso. Perfeito. E não só das mulheres lotarem os estádios, irem com a família, levarem os filhos, realmente trazer esse ambiente saudável, né? Então a gente vai aqui também contando quase em primeira mão para vocês. A gente vai eu tô fazer adorando. muitas tá fofocas amando. aqui. Tá vendo a vantagem de ser amiga? Aí é muito legal que a gente vai fazer... A primeira coisa que eu provoquei ali, né? Teve a entrada da Pretinha agora. Putz, uma colaboração importantíssima. Uma história linda pra caramba. E de fazer um jogo das estrelas. Sempre teve jogo das estrelas só com homens. Ele falou, cara, e um jogo das estrelas com as mulheres? Vamos convocar todo mundo? Já convoquei a Maiara e a Maraísa, que são minhas amigas. Aí elas já estavam convocando as ex-jogadoras também vascaínas, a Alexa. Vamos chamar a Anitta. Chama todo mundo. Chama vai sobrar o quê pra mim? O gol? Será? A zaga? Bi, você vai ter que jogar. Se eu vou ter que jogar, você vai ter que jogar. Eu joguei no jogo da imprensa, no Mineirão, um evento especial do Mineirão, que eram jornalistas. E anteriormente, pela Nike... Não, foram mulheres, mas foi só pra imprensa, pra jornalistas. E foi muito nessa pegada. Todo ano eles faziam dos jornalistas homens e as mulheres não eram convidadas. Então.
E em 2019, Carol, até compartilhando um pouco da história, porque as histórias se encontram pra gente entender o quanto esse ambiente do estádio, do campo, do futebol, quanto ele nos é sacado, assim, nos é tirado. Uhum. Eu fui jogar pela primeira vez no Pacaembu, mesmo que eu tenha feito vários jogos lá e pisar naquele gramado, em 2018, quando a Nike fez um evento especial pra levar influenciadoras, jornalistas. Já vamos convocar a Nike também. E quando eu entrei lá, Carol, quando eu entrei lá naquele gramado, assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é grande isso aqui. E aí eu me senti tão boba, porque eu faço isso todos os dias, eu tô ali naquele ambiente, só que eu nunca tinha vivido aquilo. E aí eu até escrevi um texto sobre isso na época, para uma plataforma de conteúdo feminino, que era isso, assim, eu falo de futebol, eu respiro futebol, eu respiro estádio desde que eu sou pequena. Eu sou especialista em tática, porque eu fiz curso de tática. Que legal. Quero fazer curso de treinador também, pra ter essa licença e pra entender melhor o jogo. Tô sempre buscando. Mas eu nunca tinha jogado num campo profissional. E com uma história que tem o Pacaembu. Então, assim, é de arrepiar e, assim, eu, jornalista esportiva, tendo acesso a tudo isso, por que isso me foi privado durante tantos anos? Por que eu sou tão ruim jogadora também, sabe? Mas peraí, você joga bem ou mal? Não, eu sou péssima. Pra eu saber se eu vou te colocar no meu time ou não. Ah, não, então eu jogo muito bem. Eu sou competitiva. Eu também sou muito competitiva, e talvez essa é a razão que quando me convidam pros rachão eu não vou, porque eu não gosto de perder. Meu Deus. Mas agora eu descobri minha posição certa. Aonde que é a sua posição? posição? Tem que ser ou zagueira, porque daí eu posso dizer que o erro foi da outra zagueira. Chuta a canela de todo mundo. Então, assim, eu gosto de ficar mais lá atrás, assim, não gosto de ser meio campo também, porque tem que fazer a ligação, tem que ser a cabeça. Então, zagueira é uma coisa mais tranquila. Você sabe que quando eu voltei a jogar, eu tive que jogar no meio, porque eu sempre joguei no ataque, e eu tive que jogar no meio, porque a galera não gostava muito de correr. Aí eu convoquei minhas amigas, que tinham acabado de ter filho e tudo mais. E olha que legal, né, do futebol ter entrado na vida delas como uma forma de, quero voltar em forma, mas não quero fazer um negócio tão sério. Assim, tipo, no sentido de um treino que eu tenho horário, que eu tenho que levantar peso, não sei o quê. E começaram a jogar bola pra brincar e pra voltar em forma, né? E a maioria delas tinham acabado de ter filhos, tinham filhos pequenos, etc. E foi muito legal, assim, porque... Aí, como elas não estavam muito, né, assim, não estavam muito em forma no sentido de correr e tal... Aí eu falei, putz, e eu já tava correndo pra caramba, tava treinando, aí eu voltei jogando no meio pra poder correr. Ela foi a camisa 10 ali do até time, parece, aí brilhou. Não, até parece, porque a habilidade da bola é bem, bem escassa aqui, mas eu corro bem. Então eu tô lá, eu ajudo na zaga, ajudo no ataque, ajudo em tudo que é canto. Carol, e aí você tá pensando nesse jogo, mas eu quero saber também qual a realidade que você encontrou no feminino, assim. Você se aproximou dessas meninas pra saber as histórias, como que funcionou isso? E é muito legal, isso é tudo bem recente, né? Aconteceu nas últimas semanas, e daí a gente pegou, o primeiro movimento que a gente fez é justamente de ir até lá, né? De conhecer elas, de falar que a gente estava lá para apoiá-las e que o time precisa estar feliz. Essas mulheres têm que estar felizes, elas têm que ter orgulho de estar lá, né? Então a nossa preocupação foi justamente essa. Então a gente tem reunião semanal com as pessoas que dirigem, que cuidam e etc. E agora a gente está colocando uma rotina de reuniões com elas. Então uma das reuniões bem importantes foi com o coach delas, para entender o que faz elas felizes, o que elas precisam de fato. Então não só de apoio técnico, né? De apoio também na questão de suplementos, alimentação que a gente entrou, mas também com a questão emocional, né? Porque a gente sabe que para você jogar bem, a sua cabeça tem que estar boa. Então, para você fazer um bom trabalho em qualquer área, a sua cabeça tem que estar boa. E quando a gente fala, imagina, pegar uma situação onde tinha algumas lá, né? Isso dos últimos líderes ali dentro do Vasco, não estavam pagando, não tinham um contrato, tava realmente uma bagunça. Porque para quem não sabe, porque eu sei que quem vai nos assistir aqui, também temos pessoas não só do esporte, mas os fãs da Carol. Os meus fãs sabem a realidade do esporte, talvez os fãs da Carol não saibam. Mas aquilo que sobra dentro do clube é o que fica pro futebol feminino quando há o futebol feminino. E olha, isso é verdade. E é o que sobra. Então, você não tem psicólogo, você... geralmente... Ou assim, se tem, é muito superficial. Estão devendo. Infelizmente, até a questão da alimentação, o acesso às roupas é diferente também. Ainda bem que a gente tá num processo de entendimento das marcas esportivas, de fazer uma formatação de roupas femininas, com modelagem feminina. Tô cansada de ouvir história de jogadora que, assim, durante muito tempo era uniforme masculino e poucos uniformes. Então, assim, não tinha nem a rouparia disponível que o masculino tem
pra estar Sim. lavando a roupa. Então, histórias de jogadoras de clubes grandes que elas levavam a sua roupa pra lavar em casa porque o clube não dava rouparia pro feminino. É verdade. Isso é absurdo. E não conseguia muitas vezes, porque até quem faz o uniforme, a marca que fazia o uniforme, muitas vezes não tinha interesse de dar um enxoval pro feminino, só dava pro masculino, porque muitas negociações, aí eu fui entender também dessas negociações, tava em contrato lá, ele paga, né, um royalties pro clube, né, a marca que realmente faz os uniformes, mas ela tem que dar o enxoval, geralmente é negociado isso. E pro feminino ela não queria dar, porque não tem exposição, não é tão importante assim. E daí foi um dos questionamentos. Então a gente olhou tudo, todos os detalhes. Eu tenho uma planilha completa de todos os gastos dentro do time feminino. Olhei cada um, o que a gente ia melhorar. Por exemplo, suplementos. Então, em breve a gente deve anunciar mais uma marca parceira que vai apoiar toda a suplementação das meninas para que elas tenham todas as doses certinhas, para que elas consigam ter resultado. Porque esporte não é brincadeira, gente. Você tem uma queima de massa magra muito grande pela quantidade de cardio que você está fazendo ali, de performance que você tem que ter. E se você não tiver o suplemento certo, você não vai ter o resultado. Não adianta você querer competir uma Ferrari com um Fusca. Então, ou seja, o motor da Ferrari é diferente do Fusca. E para você ter um motor diferente, você precisa ter um cuidado diferente. O preparo físico, essa questão do coach, da psicóloga, tudo isso. Então, cada uma dessas linhas a gente pensou ali o que a gente poderia fazer parceria, porque tem um monte de marca interessada em aparecer, e tem um monte de marca que manda mensagem para mim o tempo todo querendo aparecer. Aí uso os nossos contatos, né? Eu brinco que eu não convido, eu convoco. Então, E é assim mesmo. Então, ela só fala, ó, tal dia eu preciso de você, vai. Você já falou do negócio da Nike, já tá aqui no meu radar. Que a gente vai falar com a Nike. Não, mas a porta tá aberta, até porque a Nike é a nossa apoiadora aqui. E queremos então, todo a gente apoio. vai colocar todo mundo pra conversar. E todo apoio é bem-vindo. Então, eu cheguei para os meus investimentos do Shark, são 17 em 2 temporadas e 22 no total. E eu falei, gente, é o seguinte, tô apoiando o Vasco, eu preciso da ajuda de vocês também. Cada um vai ter que ajudar de alguma forma aqui. E daí, hoje, a gente tem a Deixa Ela Treinar, com toda a questão também do enxoval, a gente vai fazer algumas roupas especiais para mulheres, né, para apoiar, pra gente trazer mais receita também, e pra gente não ficar Pra dependendo vocês venderem pro mercado. Porque as Exatamente. pessoas às vezes querem. Eu não quero ter a camisa do meu time masculino, eu quero ter do meu time feminino. Óbvio. E pode E não ser só pra diferente, você identificado. jogar futebol, pra você correr, pra você ir no beach tênis, pra você Maravilhosa. pedalar. Então, ou seja, todo esse contexto, você ama seu time, você quer expor aquilo. Então, essa é uma das coisas. Além disso, a questão, por exemplo, da suplementação, a gente tem, né, eu tenho uma outra marca que eu investi, que é Petit Poté, porque eu não como açúcar, né, e é uma de sorvete, que vai fazer shake pra elas, com suplementos, que foi levar pras meninas, as meninas ficaram super felizes. Ó, dica pra quem quer ir pro Shark Tank. Procurem o histórico da Carol, do que ela gosta, do que ela não gosta. É isso aí. Como que é. Porque ela já disse aqui, ó, gostava de esporte, não sei o quê. Aí emplacou Investi. a Fernanda. Não comeu açúcar. Emplacou a marca sem açúcar. Então você já sabe, procurem bem. Acompanhe a Carol durante uma semana no Instagram. Já é suficiente pra você saber a minha vida inteira. Inclusive. Mas, assim, foi muito legal. Daí agora, por exemplo, a Sophie, né, que é a Cris, ela vai fazer uma visita pra elas. É uma marca de sensual feelings. Então, que assim, de produtos pra elas terem mais autoestima. Então, ou seja, são vários cuidados. Todas as marcas que eu tenho hoje, todas as empresas que eu investi, elas estão lá colaborando de alguma forma. A Dionísio, que é de arte. Então, a gente deve fazer alguns murais lá dentro do estádio. Então, a gente tá vendo todas as possibilidades que a gente faz tem. os NFT das meninas, que é... Maravilhoso. Então, ou seja, tem várias coisas. Tem algumas novidades aí pela frente no mercado financeiro também que a gente deve trazer. Mas a questão é justamente essa. É de pensar como que a gente pode colaborar. E como que a gente traz mais gente para assistir. Porque se a gente faz, por exemplo, um jogo das estrelas e a gente traz mais audiência, a gente também traz mais empresas para apoiar. E isso começou a viralizar, né? E assim, é engraçado que desde que aconteceu isso com o Vasco, eu recebo no meu Instagram as pessoas, ajuda meu time, é fulano, ciclano, beltrano. Já recebi acho que quase todos os times do Brasil. E muito legal o processo, inclusive, que eu venho conversando também bastante com o Palmeiras, Eu ia né? te perguntar sobre isso, porque eu Tem sei que- dos bastidores. Tem que estar no Teve Palmeiras. uma aproximação também com o Palmeiras. E foi assim, acho que nada por acaso. 20 dias antes de eu ser abordada aí pelo Vasco no meu Instagram, eu tive um Casimiro jantar. iniciário Carol processo. salva o Vasco. Eu fui num jantar, né, com amigos palmeirenses que fazem parte do conselho e tudo mais, para eu pegar e me associar de fato, que eles queriam mais empreendedoras, mais empresárias dentro do conselho, não do conselho oficial, mas assim, dando conselhos, né, tipo, participando ali das atividades. E daí, recente, né, tenho até um papo com o Guilherme, que é uma pessoa maravilhosa, para conversar mais sobre o time feminino também. E como a gente pode
pode aproximar, o que a gente pode fazer de collab, o que a gente pode trazer de parcerias. Então, essa ideia, né, de pensar como que a gente pode pegar esse exemplo e agora começar a impactar todos, né? E óbvio, né, eu não tenho como fugir do Palmeiras, é meu time de coração, né, gente? Tá Você ganhando já foi tudo, pro Vasco, maravilhoso. sim. Eu vou pro time, mas olha só, a primeira vez que eu vou assistir, eu mesma, né, não tinha esse hábito. Também não tenho muito hábito não tinha o hábito de ir no estádio, mesmo porque meu É pai porque fazer não me tanta coisa, levava. essa mulher aí com tempo Não é dá. difícil. Mas assim, eu gosto de assistir em casa, né? A gente tem essa cultura em casa de assistir o jogo junto e etc, de fazer a nossa farra. A gente nunca gostou muito, é legal de ir no estádio, mas assim, a gente gosta muito do que a gente faz, de preparar almoço, de estar toda a família junto. Mas ela acompanhava, porque quando eu não fazia o Palmeiras, ela, cara, você vai cobrir o Palmeiras. Na Libertadores que eu tava com o Santos ainda como setorista, ela falou, você tem que cobrir o Palmeiras, viu? Verdade, Falei, verdade. você deu sorte pra gente. É verdade, é verdade. Mas depois eu ganhei uma Libertadores pra vocês também. Ganhou. A gente tá maravilhoso ali, mas assim, você precisa continuar torcendo pelo nosso Palmeiras. Né? Carol, e aí você passou a ter vontade de estar no estádio também pra entender. Exato, e agora eu vou estar nesse sábado, inclusive, pro jogo feminino do Palmeiras. E eu falei, cara, que animal isso, né? Então, assim, é uma exposição muito legal, é um negócio muito bacana que tá acontecendo putz, fazer parte disso tudo. E até, assim, durante essa pandemia, eu fiquei praticamente 2 anos sem jogar bola. E eu quero voltar, né? Assim, comecei a jogar de nono com as meninas e eu falei, pô, que legal, eu posso ir num treino. Primeira coisa que eu perguntei pra eles, posso vir num treino aqui com vocês? Eu juro que eu não vou chutar ninguém, mas eu posso vir. E competitiva como a senhorita eu tenho certeza que pro Jogo das Estrelas, a Carol vai ficar 2 meses com o personal treinando futebol pra ela ir bem. Não tenho dúvida. Tenho Você sabe certeza. Você sabe Ó, que eu quero estar no teu time. eu vou fazer igual como que era a Dança das Estrelas. Eu vou já recrutar as meninas, falar a mesma coisa pra elas. Vamos acompanhar vocês treinando aqui pra ver o que vai sair depois. Mas tem que ser, né? Eu acho que assim, pra qualquer preparo, até pra brincadeira ser saudável, né? Também se for lá, você, tipo, não dormiu direito um dia antes, o quê, papapá, né? Tipo, exato. Isso, eu acho que tem que ser legal. E, Carol, o que você viu do esporte que não está sendo abraçado pelo empreendedorismo? O que dá pra fazer pelo esporte brasileiro? Dá pra fazer muita coisa. Na verdade, acho que assim, tem que colocar realmente o esporte na linha de negócio mesmo, de entender aquilo, putz, quais são os desafios, aonde que eles podem ser melhorados, que é o que eu falei. Quando surgiu essa situação do Vasco, eu fiz exatamente o que eu faria com qualquer empresa. Eu fui olhar quais eram as questões financeiras, onde que a gente poderia melhorar, e qual era a fonte de renda que poderia ter. Ou seja, pesquisa de mercado, é entender o negócio de fato. Então, acho que tem muita oportunidade para quem for abraçando. Se você é um empreendedor, você tem um negócio, se você tem uma empresa, aproveite, inclusive, porque, assim, hoje, em virtude, né, desse cenário aí pros times femininos, ainda tá barato de você ter a sua marca vinculada a um negócio que tem uma causa muito nobre, que é apoiar a mulher. É mais do que futebol. É você trazer realmente essa questão da liderança feminina, de você trazer as pessoas para praticarem esportes. Quando a gente fala do futebol e às vezes você vê uma barreira também. E quando você fala do futebol e você vê as pessoas às vezes falando assim, mas é só futebol. Gente, olha quanto a gente gera de emprego através do futebol. E a gente tá falando de um esporte. Olha quantos esportes existem. E quando você incentiva dentro das escolas as crianças a terem ídolos, elas jogarem, você permite que elas sonhem. Você permite que elas façam uma atividade saudável, porque elas têm aquela questão de ser fã, de ter o ídolo ali. E não porque ela vai criar carreira ali, mas pode ser que aquele esporte ensine muito para ela. Por exemplo, o futebol ensina muito, porque você tem que jogar em grupo. Então não tem nada mais desafiador do que você ter um time. É igualzinho uma empresa. Você tem que lidar com pessoas, com o humor das pessoas. Você tem que entender que o seu colega chegou e ele não tá muito bem hoje porque ele brigou com a esposa ou brigou com o marido. Ou seja, olha quantas coisas o esporte ensina. Além de trazer justamente a questão da saúde, né? Então, eu acredito cada vez mais que nas escolas a gente vai ter mais apoio. Hoje, se você for ver, a gente não tem tanto apoio. Tanto que é por isso que a gente ainda perde muito, né? Em vários esportes no Brasil, porque a gente não tem o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você, por exemplo, joga bem, você ganha bolsa. O seu estudo... E o esporte está muito associado com a questão da educação. Da educação. Então, tem várias iniciativas que estão acontecendo que a gente precisa fomentar e que a gente precisa incentivar. E mais do que isso, como eu falei, são negócios. Você tem a camisa que está sendo vendida, o ingresso, a pipoca, o guaraná, tudo que acontece dentro de um estádio, olha quanta receita traz. Quando sai, até quando teve o jogo do Palmeiras fora do país, eu fico puta com essas coisas. Eu falo, cara, tem que ter no Brasil. A gente tem que incentivar cada vez mais, trazer pra cá.
Justamente por quê? Porque traz mais negócios, traz mais faturamento. Então, se você tem um estádio mais lotado, se você tem mais visibilidade, se você tem o apoio aos outros esportes, olha quantas coisas acontecem, né? E estão se beneficiando. Então, eu vejo cada vez mais que o esporte ele vai ser colocado como prioridade, de fato. Ele é transformador, ele pode transformar vidas, não só pelo fato das pessoas se tornarem atletas de alta performance e viverem daquilo, né, serem patrocinadas, fazerem carreira, mas também pelo fato de que vai ensinar muito para elas. Elas vão se tornar empreendedores, pessoas melhores, porque o esporte faz isso com nós. E sabe o que é legal de falar? Que o filme eu comecei a observar as alternativas que a gente tinha com as câmeras e de uma coisa que eu não tinha parado para pensar. A quantidade de jogadores que são talentos e que não foram descobertos, porque o processo do olheiro é um negócio ainda bem manual, se você for ver, né? Muito. Então, nada profissional em muitos momentos também. Você quase conta com a sorte. Exatamente. Então, ou seja, imagina... E uma aproximação, às vezes, muito perigosa, assim, de olheiros Sim. que tentam comprar pais naquele contexto, pais que se decepcionam com essa logística e que não dão sequência ao trabalho do menino. Exatamente. Porque foram mal orientados, Do porque menino não ou da tiveram menina, né? Porque a oportunidade. gente tá falando também do futebol feminino. Exato. E daí, uma das coisas que a gente tá implementando agora pro Filma Eu é a possibilidade de, putz, você que tá jogando, o garoto ou a garota que tá começando no esporte, vai ter todo um histórico gravado em vídeo dos seus melhores lances, dos seus melhores passes e um histórico, basicamente um currículo eletrônico do sucesso que você tem. Aí olha a quantidade de investidores, de olheiros, de empresários, de times que você pode colocar para olhar aquilo. Então olha como você melhora a saúde. Acho que eu vou fazer isso pro time das estrelas, vou olhar você jogando antes. Ai, meu Deus! Eu vou ficar bem longe dessa câmera aí. Então pensa, essas câmeras, olha, é um jeito totalmente inovador, que eu não vi acontecendo nos outros países. Eu, inclusive, tenho vários amigos que jogam fora do país e que eu comecei a questioná-los. Eu falei, mas já existe isso aí? E não sei o quê. Não, eles falaram, não. E você consegue ter um monte de informações ali. E você já tá fazendo isso com o feminino? Você vai fazer isso com o feminino? A gente vai fazer com o feminino, óbvio, tem que fazer, né? E daí até pra gente trazer mais talentos, porque como que encontra essas garotas? Pô, pode vir, vamos jogar, que agora a gente tá pagando as contas. Basicamente é isso que tem que ser falado, né? Você vai ter uma acomodação aqui, a gente tem aí um projeto também do alojamento do Vasco, tem várias coisas que estão acontecendo. Até brinquei com as minhas amigas lá do futebol. Gente, e aí, quem que tá jogando bem ainda que a gente tá contratando? E você foi atrás de referências internacionais pra entender como o futebol feminino funcionava em alguns lugares e poderia funcionar aqui no Brasil? Ou você acha que a cultura é muito diferente pra você replicar padrões? Você sabe, Bi, que eu gosto, eu sou bem nerd, né? E daí eu comecei a estudar, mas eu ainda tô nesse processo. Mas realmente, o jeito brasileiro de fazer negócios, de lidar com o esporte é totalmente diferenciado, né? Então, acho que assim, ainda tem algumas referências que eu quero ver como funciona a fundo, que é tudo muito recente pra mim. Mas a ideia é justamente essa, de fazer cada vez mais esses brainstorms, né? Por exemplo, quando eu fui montar o meu modelo de negócio aqui no Brasil, eu estudei como funcionava nos Estados Unidos. E daí eu entendi que existiam 8 mil empresas lá fora que eram as chamadas mesas e traders. Então eu não inventei a roda. Eu peguei algo que já funciona nos Estados Unidos, mas eu tive que adaptar, porque o brasileiro não sabia operar na bolsa. Então eu tive que criar o educacional. Então você tem que abrasileirar as coisas que você faz. Assim como a comida, quando a gente traz pra cá, quando a gente traz outras culturas. E não adianta você replicar, por exemplo, o modelo que é dos Estados Unidos, porque lá você tem uma educação de base, então você já sabe quem é talento quando tá indo na escola. E aqui teria que mudar todo o sistema educacional do Brasil e você ficaria na dependência de governantes. Agora pensa, quando a gente começar a falar abertamente e essa garotada começar a ver que tem sim, né, uma luz no fim do túnel, que tem sim possibilidade de se destacar, que não depende mais da sorte. De viver do futebol. De viver do futebol, de viver do esporte, de não é só depender da sorte de um olheiro ou de uma peneira. Então, ou seja, de você realmente ser visto, né? Pô, se eu me dedicar, se eu tiver talento, eu vou ter vaga, eu vou ter chance de crescer. E não só para fazer isso profissionalmente, no sentido de viver disso, mas como eu falei, eu achava divertidíssimo participar dos campeonatos. Então, quando eu mudei, inclusive, de escola, né? Eu estudei por muito tempo na São José, em Porto Feliz, depois fui para Sorocaba. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no time, né? E era divertidíssimo, você ganhar um campeonato. Você fala, cara, quando você ganha um campeonato... Eu adorava isso também, viajar, tinha os jogos. Nossa, e quando meus pais iam assistir, meu pai principalmente, ia fazer um gol, eu falava, nossa, eu achava o máximo. Aí meu pai ainda brincava, tá vendo? Deveria ter investido na Carol no futebol. Mas era assim, engraçado, porque você lembra que você é capaz de fazer qualquer coisa.
Então é muito legal isso, é de quantas portas você abre. Então eu acho que trazer isso para dentro das escolas também, trazer isso como obrigatoriedade educacional também. Você tem que tirar boas notas, daí você pode jogar no time, e se você jogar bem, você pode ter bolsa. E aí quem pode controlar isso é o clube. Exato. É o clube que vai ter que olhar e avaliar para que ele possa cobrar. E as empresas vão poder apoiar. Pensa, se você puder adotar um aluno que vai bem porque ele tá jogando bem e você pagar os estudos dele, olha como a gente muda de fato o nosso país. Tem várias Você vê, né, Carol, atividades. quanta coisa a gente pode fazer se a gente olhar com carinho para aquele negócio, entender as possibilidades e as perspectivas. E aí, dentro disso, Carol, porque isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, quando a gente olha para o mercado internacional, dos clubes listados na bolsa internacionalmente. De que forma que os clubes brasileiros poderiam chegar no teu business, no teu negócio? Você sabe que o primeiro movimento aconteceu, né? Que foi essas SAFs. Então, assim, justamente os times, eles poderem ser sociedades anônimas, né? Então, ou seja, eles poderem Você é 1000% favorável, então? Então, qual é que a sua tá. opinião? Vamos lá. Eles Vamos poderem... É bem polêmico sempre falar sobre isso, então tem que Total. tomar muito cuidado. A questão é o seguinte, pessoal. A SAF, né? Você tornar o clube ter investidores traz uma profissionalização. Então, eu vou falar pelo olhar técnico, tá? Então, vamos lá. Se você é uma empresa de capital aberto, se você tem investidores, você deve satisfação. Você começa a ser auditado, fiscalizado, e daí você para de ter meios daquilo não chegar para quem precisa. Por exemplo, um patrocínio não chegar de fato a pagar os jogadores ou pagar os funcionários, que a gente sabe que por muito tempo, infelizmente, aconteceu isso no país. E é por isso que essa gestão aí, né, a gente teve tanto prejuízo. Como por isso que os times, eles ficaram com rombos tão grandes. É gestão. Não tem como falar que foi outra coisa. Então, ou seja, de não ter, de fato, cuidado do dinheiro. E é aquela velha história, você tem que gastar menos do que você ganha. Então, ou seja, você faz uma gestão ruim, você abre um rombo gigantesco. Quando você tem investidores, o que acontece? Você tem que fechar a conta. Então, nenhum investidor entra no negócio para perder dinheiro. Ele vai querer que aquilo dê resultado. Então, por isso, há uma pressão muito maior pelo profissionalismo. E daí, eu sou a favor no sentido de, se cada vez mais os times se preocuparem em futuramente, por exemplo, se eles fossem ter capital aberto, olha a quantidade de fiscalização que existe. Auditoria, compliance, conselho. Então, ou seja, não é mais daquele presidente ou daquele CEO, daquela gestão. Interesses políticos. Não, você tira todos os interesses políticos porque agora é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela deve satisfação. Então, quando você tem investidores, você automaticamente traz esse profissionalismo. E eu acho que esse é um movimento essencial para o nosso país hoje, porque, como eu falei, ninguém quer ficar numa casa onde não vai ter como pagar as contas. Ninguém quer criar uma carreira em cima literalmente de um terreno de areia. Você não quer construir a tua casa ali. Você quer, de fato, estar na segurança de que, se eu estou num time que ele é bem gerido, ele vai ter dinheiro, eu vou receber e eu vou ter os melhores profissionais para me ajudar. Seja a equipe técnica, seja os melhores suplementos, os melhores treinos, o melhor psicólogo, o melhor coaching, o melhor gramado, o melhor tudo. Então, acho que é essa preocupação que precisa ter. Senão, a gente não vai ter uma revolução que a gente precisa no nosso país hoje, porque, de novo, a minha preocupação é, estamos perdendo talentos. A gente tem esse movimento que pode acontecer cada vez mais se a gente não cuidar da gestão. Aí você tem o processo da SAF do Cruzeiro, Botafogo, Vasco, talvez, também em andamento, já está inclusive com algumas ações. Alguns outros clubes que isso pode acontecer também. É uma tendência? É uma tendência principalmente para os times que estão nessa situação, né? E qual que é o senão disso? Qual que é o senão? Não, é que assim, o time, ele não necessariamente precisa passar por isso, né? Então, a gente também tem histórico de times que conseguiram resolver, né? Que cuidaram do teu financeiro e que cuidaram tiveram... do marketing, é o caso do Flamengo, por Exato. exemplo. O Flamengo é um caso desse. Tem que tomar cuidado se você fala do Flamengo e o Vasco fica com ciúmes. Mas é um caso, assim, a gente tá falando financeiro, tá, pessoal? É um time que realmente conseguiu se restabelecer, né? Então, se você for ver, até o próprio Palmeiras, ele tem uma saúde financeira. Então, ou seja, essa saúde financeira, ela pode ser atingida, sim, sem necessariamente a SAF. É uma decisão que você precisa tomar. Agora, aquela decisão, quando o teu time, ele já tá com uma gestão muito complicada financeiramente... E há muitos anos já, que é o caso do Vasco, que você sabe que é o que o torcedor disse, salvo o Vasco, Carol. Exatamente. Então, assim, eles isso. tomaram uma decisão que pode resolver mais rápido,
Então, ou seja, isso traz uma resposta mais rápida, porque você tem uma injeção de dinheiro imediata ali pelo interesse dos investidores, dependendo da negociação, ó, claro. Então, tem algumas SAFs que não vão ser bem-sucedidas, não. Então, ou seja, do jeito que é feito que vai dar o resultado, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E, obviamente, é como eu falei, se existe essa profissionalização. Então, se para que você pare de ter esses problemas financeiros dentro do clube, você precisa passar por uma SAF, putz, inteligentíssimo, né? Agora, se toda empresa ou todo negócio precisa passar, não. Pode ser que ele se torne cada vez mais lucrativo e daí a hora que ele está realmente muito lucrativo, ele vai lá e faz um IPO, abre um capital, ela muda a característica dela. Então, depende muito de qual é o momento que ela está vivendo assim. Então, não dá para falar, é contra ou a favor, porque depende de como é feita a negociação. E depende do clube que a gente tá falando também. Exato. Então, depende para onde vai o dinheiro, depende como foi feita, de fato, essa negociação e quem vai ser beneficiado com ela. Então, é muito importante que isso esteja transparente, né? Perfeito. No começo da nossa conversa, você falou assim, muitas mulheres, às vezes, não querem ser CEOs por escolha própria. E aí, esse número é tão reduzido. A gente falou de 4 a 9 mulheres nessa posição de comando e de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. A Carol, que é uma dessas mulheres aí, dessa minoria, ela quer, talvez, ser presidente de um clube de futebol? Não. Então, essa tá pronta. Eu falo assim, quer ser presidente da Atom? Até da Atom, assim. Eu sou CEO da Atom hoje, né? Eu estou nesse cargo de liderança dentro da minha empresa. E eu também sou presidente do conselho, né? Eu queria, assim, qual é o cargo ideal dentro de uma empresa de capital aberto? O presidente do conselho é muito melhor do que ser presidente da empresa, né? Que CEO é um cargo executivo, né? Então, você está ali na liderança e tudo mais, e você pode, ao longo da tua jornada, trazer outras pessoas. É que eu sou tão apaixonada pela Atom que tá difícil de encontrar alguém que viva, respire 24 horas essa paixão. Mas, obviamente, que a tendência é diminuir o ritmo e você fica como presidente do conselho, onde é, de fato, quem manda, né? Quem toma as decisões. Perfeito. Ali da onde a gente vai caminhar de fato e você não precisa ser o executivo. Agora, quando a gente fala do futebol, gente, não tá no meu radar, não tava no meu radar, né? Então, eu tô colaborando com isso. Quando pergunta assim, você vai ser a tia Leila do Vasco? Não. Então, ou seja, admiração gigante por ela, mas eu não estou querendo ocupar o cargo de ninguém dentro do Vasco. Até bati muito nas teclas. Tia Carol. Tia Carol, eu já sou dentro da Atom, que eu falo pra todo mundo que é tia Carol, né? Porque dou aula, né? Aí falou, são meus aluninhos, né? Então, tia Carol. Mas ser conselheira num clube? Conselheira, com certeza, né? Então, acho que é um papel essencial, né? Você tá ali, você dá sugestões, etc. E do Palmeiras? De todos os lugares, assim, principalmente do Vasco e do Palmeiras. Mas conselho pra ajudar, eu acho que é sempre importante. Mas óbvio que eu tenho uma paixão pelo Palmeiras, né? Carol, pra gente encerrar, porque a gente falou e foi gostoso, a gente tem muito mais assunto ainda. 10 eu quero horas que você volte em outros momentos aqui pra contar as novidades e trazer a exclusividade pra gente também aqui. Ser conselheira, talvez, presidente nem pensar, mas ter se aproximado do esporte nesse momento faz com que você direcione os seus investimentos com esse olhar para o esporte brasileiro também? Sim, comecei esse movimento, né, de fazer esses investimentos de uma forma inteligente, venho me apaixonando cada vez mais. Tive aí também a felicidade de conhecer, né, o Dani Alves através do Pablo, né, o Pablo, ele tá dentro de um pool, eu faço parte de um pool de esportes e saúde. Então isso começou, inclusive, um pouco antes de eu entrar no Shark. Eu comecei investindo em EduTech, que tem a ver com o meu negócio, que é educação e tecnologia. Aí o segundo investimento que eu fiz foi em esportes e saúde, porque eu sempre gostei muito disso e entendi o quanto isso é importante para a vida das pessoas, para trazer produtividade, para trazer prosperidade, para trazer felicidade, para tudo isso. E daí eu comecei investindo, conheci o Pablo me apresentou inclusive para o Dani, tem algumas iniciativas dele com comunidades e tudo mais, alguns projetos que ele quer fazer, né, junto com aí o esporte, e daí aconteceu o Palmeiras, o Vasco, e tá acontecendo tudo isso. Então, acho que assim, é um caminho natural, né, eu sou apaixonada por isso, sempre gostei de vincular a minha empresa a isso, então já patrocinei corridas em Sorocaba, né, já me vinculei a time de basquete feminino, inclusive, agora que eu lembrei, o Clube da Luzinha patrocinou o time de Sorocaba, né, o feminino de basquete, lá atrás, porque eu tinha um cliente... Que chegou a jogar a LBF recentemente. Então, e daí, assim, putz, esse meu cliente na época, né, me apresentou, porque ele era treinador e tudo mais, ele falou, vocês estão precisando de apoio. Na época a gente nem tinha muita grana pra apoiar tantos times. Então, assim, isso vem cada vez mais estando no meu radar e eu acredito que, além de ser importante, além de ter um propósito muito claro, é um bom investimento, né? Então, ou seja, ele traz retorno, sim, é um mercado muito promissor, assim como a educação vai crescer muito no nosso país, cada vez mais o esporte também. Então, eu acho inteligentíssimo não só me conectar pelo propósito, mas também como algo que é cada vez mais lucrativo.
Vocês entenderam por que eu sou apaixonada por essa mulher também? Porque a Carol é essa visionária, essa empreendedora, essa comunicadora que faz com excelência e que tem a preocupação em estar fazendo pelo outro, pela sociedade, por esse sistema todo. E é dessa forma que eu te desejo boa sorte também nesses projetos com futebol feminino. Já estou me convocando para esse jogo também. Olha, que honra! Quero estar no seu time, porque eu já entendi que o time que vai vencer essa competição vai ser o time da Carol. E, Carol, foi um prazer ter você aqui contando a sua história e compartilhando um pouco da sua história com outras pessoas. Eu que agradeço imensamente e, olha, muito sucesso para você, ainda mais que você continue brilhando. E parabéns por esse projeto novo aí, que só tem para ajudar o nosso país compartilhando tantas histórias, né? Tô louca para ver as próximas aqui, espero ter compartilhado também. Vamos atrás das redes sociais da Carol, @CarolPfeiffer, K-Pfeiffer, K-Pfeiffer. Bibiana Bolson aqui, @B6 Podcast também. Estamos em todas as plataformas. Chegando! É isso, a gente se encontra.